Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Guarani e Caxias. Muito bom dia para você que está ligado e conectado com a gente aqui no Sonzão da CBN Campinas. Estamos chegando para mais uma jornada esportiva, 10ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. As duas equipes já no gramado, tanto o Caxias como o Bugrão, uniforme bonito, todo branco, meias verdes. Aqui no Brinco de Ouro, sem perder muito tempo, vamos para as escalações das equipes. Meu caro Antônio Lupe, bom dia para você, Lupe. Tudo bem, Cabela? Bom dia para você, excelente dia para quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Ficha técnica e escalação do Guarani, que já está definido pelo técnico Hélio Cizenando, com Kaique França, 1 no gol, na direita 22 Rian, na zaga 2 Maurício Antônio, 95 Jonathan Costa e 26 Renan Castro, na lateral esquerda Emerson Barbosa, vetado pelo departamento médico, meio campo 3 William Farias, 15 Carlos Eduardo, 21 Isaac, 10 João Paulo, no ataque 11 Cachoeira, 99 Maranhão. É o time titular do Guarani, sob o comando do técnico Hélio Cizenando. Já do outro lado, o Caxias, o time gaúcho, vem até Campinas com Bussato, camisa número 1 no gol. Da direita com a 2, Felipe Albuquerque. Na zaga 3, Ianson, 4, Maurício Ribeiro. E na esquerda com a meia dúzia, Roberto. Meio campo tem 5, Grigor, 8, Matheus Nunes e 10, Ravanelli. No ataque com a 9, Salatiel, 11, Vitor Feijão e 19, Jonathan Ribeiro. É o time do Caxias, que tem no comando técnico Marcelo Cabo. A arbitragem do jogo. Anote aí na sua papeleta, o árbitro do jogo é Márcio dos Santos Oliveira, de Alagoas. Márcio dos Santos Oliveira apita o jogo. O assistente 1 é Pedro Jorge Santos de Araújo e o 2 é a Fernanda Félix da Silva. Lembrando que Série C não tem VAR. Muito bem, esse é Antônio Lupe, que vai trazer todos os detalhes lá do gramado desse jogo entre Guarani e Caxias. A bola rola dentro de mais alguns segundos aqui no Brinco de Ouro da Princesa, neste dia 13 de junho de 2026, dia de Santo Casamenteiro. Tem alguém na equipe precisando casar, meu caro Carlão de Freitas? Bom dia pra você. Bom dia, Cabela, bom dia, ouvinte CBN. Bom dia, ouvinte em especial, o torcedor do Guarani. No estúdio, quem que temos lá? Fábio Charbe? Esse precisa. Precisa casar. Precisa, Pode tá muito saidinho, tá ciscando. Me pra inclua lá, fora pra cá. dessa, cara. Você sabe que ele é o nosso conselheiro amoroso. Eu sempre pergunto pra ele, quando alguém está comemorando 10 anos de casamento, eu falo, Fábio Charbe, e aí? 15 anos, e aí? Acima dos 20, ele já fala que é melhor cada um seguir o caminho de cada um. Carlão de Freitas, o que a gente pode esperar desse jogo entre Guarani e Caxias? Brincadeiras à parte, Cabela, mais uma vez, bom dia. Jogo difícil pro Guarani, jogo duro, jogo decisivo. Eu acho que o Guarani tem que encarar assim. Foi assim contra o Amazonas e o Guarani deu conta do recado, goleando e jogando muito bem. E hoje enfrenta um Caxias animado, um Caxias quase que invicto dentro da competição, não perde as 6 rodadas, e um time experiente, que pode fazer frente ao Guarani. Porém, individualmente o Guarani é melhor, com o João Paulo, com o William Farias, com peças que podem desequilibrar. E a gente espera que essas peças realmente possam aparecer e ajudar o Guarani a vencer. E aí sim, disparar na liderança, de preferência de maneira isolada, Cabela. Muito bem, Fábio Scheibe, bom dia pra você, meu caro Fábio Scheibe. Acendeu vela pra Santo Antônio já, Scheibe? Cabela, muito bom dia, ouvinte. Tem que botar o Santo Antônio de ponta cabeça dentro do copo d'água. Na hora certa parece aquele par perfeito pra vida, né? Como eu sigo como exemplo o seu casamento também com a dona Edna, não é isso? Pois é. Então, com muitos frutos também. Mas eu pretendo, daqui pra frente, só esperar um pouquinho ainda mais e curtir a vida por enquanto, viu, Cabela? Mas hoje tem estreia. Tem jogos da série. Antes da estreia da seleção, tem mais jogos da Série C nesse sábado, Scheibe? Tem mais um jogo nesse sábado às 4 da tarde, Amazonas e Anápolis. Lá em Manaus, esse jogo pela 10ª rodada. Amanhã tem mais jogos também. Lembrando que hoje, às 7 da noite, tem a estreia da seleção brasileira. Brasil e Marrocos jogando hoje lá no MetLife Stadium, em New Jersey, do lado de Nova York.
Boa sorte ao Brasil, Cabela. Legal, Chaibi, as duas equipes já vão se posicionando na moedinha, trocaram de lado, né, o Lupe? O Guarani vai defender o gol do placar desse primeiro tempo, não é? É isso, o Kaique França, que é o capitão da equipe, foi lá no cara ou coroa, antigo cara ou coroa, e escolheu a posse de bola. O Caxias escolheu o campo, então o Guarani, ele ataca para a entrada principal do estádio Brinco de Ouro da Princesa e o Caxias ataca para o gol do placar eletrônico. Tá tudo pronto, Guarani, de camisas e calções brancos, meias verdes, a equipe do Caxias. Todo grená, hein? Camisa, calção e meia, cor bonita essa do Caxias, uniforme bonito, como do Guarani também, esse uniforme branco do Guarani é muito bonito. 1 minuto de silêncio sendo respeitado neste momento aqui no Brinco de Ouro da Princesa e a bola vai rolar daqui a pouquinho para você acompanhar nesse finalzinho de manhã e no começo da tarde, jogo da Série C aqui no Sãozão da CBN Campinas, tudo pronto por conta do senhor Márcio dos Santos Oliveira, pois não? 1 minuto de silêncio entre as homenagens Claudinei Corsi, que foi companheiro de imprensa e que faleceu na última semana. Os nossos sentimentos à família. Sentimentos à família de Claudinei Cortes, grande parceiro, grande companheiro, cara da imprensa de Campinas. A bola tá rolando no Brinco de Ouro. Guarani e Caxias. Toca a bola, Guarani do campo defensivo, sai jogando ali com o Jonathan Costa. Tem a marcação pra cima dele, o Salatiel, ele dá um tapa na bola, faz a abertura pelo lado esquerdo com o Renan Castro. Despacha pro campo de ataque, faz o lançamento, mas a bola vai direto pra fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Caxias no sistema defensivo. E hoje não tem Emerson, tem Renan Castro na lateral esquerda do Guarani, né, Carlão? Eu acho que perde o Guarani na questão da ofensividade. O Emerson já é uma das referências desse time, porém, quando o Renan entrou, ele deu conta do recado. Na parte defensiva é um cara que consegue se destacar. Ofensivamente eu sou mais o Emerson e vai fazer falta e hoje. Só um detalhe, encontrei com o Emerson na chegada aqui do Brinco de Ouro, perguntei, rapaz, pensei que você ia pro jogo. Ele falou, não tô nada bem, viu? Meu Deus. Tornozelo. Demora um bocadinho, espero que não seja ligamento. Olha o Caxias, a roubada de bola, parte para o campo de ataque, vem pelo meio, Jonathan Costa. Ele antecipa para fazer o corte, a bola já chega no João Paulo, domina no peito, coloca no gramado, faz a abertura pela intermediária, vem para o campo de ataque, Carlos Eduardo. Adiantou demais a bola, o Caxias cortou errado, ela sobrou com o Renan Castro. Lado esquerdo, cruzamento, segundo pau, teve desvio, no meio do caminho, Grigor. Mais o desvio providencial, bota a bola pra fora e escanteio, o primeiro do jogo, favorecendo a equipe do Bugre, Lupi. Cruzamento da esquerda, Renan Castro tentou no segundo pau, Cachoeira. Antes dele, o corte da defesa do Caxias, Guarani ganha escanteio, é o primeiro do jogo. Carlos Eduardo, camisa 15, vem pra cobrança. E foi caminhando, também não tem tanta pressa também pra cobrança não, a equipe do Guarani. Vai lá, frio, né? Pois é, 20 graus nesse momento, né, com previsão de chuva. Tem capa aí, Lupi? Sim. Escanteio para o Bugrão, é lá pela direita, vem Carlos Eduardo, levantamento no meio da grande área, a bola tá viva, batida pra fora! O Jonathan Costa bateu de primeira, a bola não foi na cabeça de ninguém, foi nos pés ali do Jonathan Costa que bateu, ela subiu demais, Lupe. Mas foi meio que no susto, né? Porque o Jonathan Costa não esperava que a bola fosse passar por todo mundo. Na verdade, ele deu uma de zagueiro, isolou a bola, tiro de meta já cobrado pelo goleiro Busato. Trabalha a saída de bola pela direita, trabalha com Felipe Albuquerque, despacha para o campo de ataque, faz o lançamento para ninguém, não tem ninguém lá no ataque da equipe do Caxias, está sozinho lá no sistema defensivo o Maurício Antônio, ele domina, sai jogando ali pelo meio com o William Farias, devolve no Maurício, faz o domínio, camisa número 2 da equipe do Bugre, lançamento aqui pela esquerda, Renan Castro, domínio do peito, coloca no gramado, já despacha, tenta o lançamento para o João Paulo, no meio do caminho, quem faz o corte é o Felipe Albuquerque, a sobra de bola com o Guarani, que já trabalha lá pela direita, inverte a jogada, vem para o campo de ataque com o Rian, vem carregando bem a equipe do Bugre, faz o break, busca espaço, chega com o Isaac, faz a tabelinha, devolve no Rian, mais uma vez o Isaac lá pertinho da lateral, tenta o lançamento, joga em cima do marcador, que era o Grigor, para fazer o corte, dá um bico da bola, despacha, buscando o campo de ataque no meio do caminho, sobra de bola mais uma vez com a equipe do Bugre, passamos de 3 minutos deste primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo, Jonathan Costa no sistema defensivo, com Maurício Antônio lá pela direita, já faz o recebimento, encosta a marcação do Ravanelli para cima dele, Maurício tenta o lançamento no meio do caminho, o Matheus Nunes recupera a bola, tenta fazer a tabelinha, recupera o Guarani, no bate-rebate, no perde, ganha ali pelo meio, a sobra, quem deu melhor ali, se deu melhor, foi a equipe do Caxias, sobra de bola com o Jonathan Ribeiro, recua aqui pela direita, o Jonathan ficou caído, hein, ficou sentindo 19 da equipe
do Caxias, que vai recuando a bola. O Jansson devolve a bola lá com o Busato, ajeita a bola na perna direita, bota lá pela esquerda, na saída com o Maurício Ribeiro. O Guarani aperta a marcação para cima do Maurício Ribeiro, saiu com bola. Mas, meu Deus do céu, o cara ele girou para trás ali, ele achou que estava partindo para o campo de ataque, Lupi. Escanteio de graça, Maurício Ribeiro se atrapalhou todo, tá pedindo desculpas ali pros companheiros, que é o capitão da equipe, o camisa 4 do Caxias, que se atrapalhou todo, a bola foi pela linha de fundo de graça, Guarani ganha escanteio, Carlos Eduardo na bola. Mais uma vez o escanteio é lá pela direita, o Carlos Eduardo tá na batida, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na área, aumenta o somzão da CBN aí, torcedor do Bugre, vem Carlos Eduardo na batida, na perna direita já faz o levantamento, o primeiro pau, sobe de cabeça Grigor para fazer o quarto tiro perigo, a bola sobe, desce, vai sobrando ali pela meia, com a equipe do Bugre, a batida Renan Castro de fora da área, de cabeça o quarto é feito, sobe, desce, vem pelo meio, Ravanelli, toca na bola, João Paulo fica na sobra, protege, gira o corpo, escapa bem, protege a bola, batida de longe para fora do gol! A direita do Busato se perde em linha de fundo, Lupi! E o chute do João Paulo foi de muito longe e forte. A bola ainda deu uma quicadinha no meio do caminho e se perdeu pela linha de fundo, assustando o goleiro Busato da equipe do Caxias. Que susto, primeira chance do Guarani, João Paulo, posse de bola para o time gaúcho. Sai jogando ali com o Busato, toca na bola saída com o Matheus Nunes, aperta a marcação, a equipe do Guarani, bateu errado, vai apertando o Guarani, a sobra de bola com o Isaac, tocou para o meio da grande área, chega por baixo para fazer o quarto, o Matheus Nunes. Carlão de Freitas, o Guarani tem que apertar aí que vai fazer o gol já já. Vai fazer o gol já já, justamente nessa jogada que a gente critica tanto, né? Essa saída de bola. Essa saída de bola ela é bonita com jogadores de qualidade, não com a zaga do Caxias, com todo o respeito aos profissionais, mas é uma Série C de Campeonato Brasileiro. Ali não tem nenhum Léo Ortiz, nenhum Léo Pereira, nenhum Marquinhos, nenhum Gabriel Magalhães. Quebra essa bola. Agora, pro Guarani, melhor. Faz essa marcação sob pressão, já consegue roubar a bola e gera transtorno para a defesa do Caxias. Eu acho que a arma é essa, pressionar essa saída de bola, que é muito complicada do time gaúcho. Tem falta para a equipe do Caxias, é lá pela esquerda, não subiu o cartão para ninguém não, né, Lupi? Não, mas o Rian tomou uma bronca do árbitro do jogo. Chegou forte ali para cima do Ravanelli, tomou uma advertência verbal, lateral direito do Guarani. Falta para o Caxias, falta já cobrada. Já cobrada a bola tocada ali com o Maurício Ribeiro. Ele rola a bola pelo lado direito com o Jansson, devolve do Maurício, lado esquerdo sai jogando a equipe do Caxias. Rola a bola, vem buscar o jogo, Matheus Nunes. Já faz de domínio, carrega, tem marcação do Maranhão pra cima dele, ele faz o break, devolve pelo círculo central do gramado com o Grigor. Rola a bola com o Jansson, lado direito, faz de domínio, vem pro campo de ataque. Ele breca, olha, busca espaço, toca na frente, vem buscar o jogo mais uma vez, o Jonathan Ribeiro. Faz o domínio, gira ali pela meia, toca na bola mais atrás com o Nunes. Recebeu na perna direita, lançamento feito na ponta direita. A bola é boa, Felipe Albuquerque pintou cruzamento no meio da grande área, sobe Maurício Antônio para fazer o quarto, devolve a bola para o meio da grande área, Jonathan Costa estava lá para fazer o quarto, aperta o Caxias na briga pela bola, a segunda bola está sobrando ali toda para o Caxias, e agora vem ali para fazer o quarto ao pico da bola, Carlos Eduardo, bota o guarda da casa, o Cachoeira, ajeita com o Maranhão, foi atropelado, levou vantagem a equipe do Guarani, sobra de bola com o Cachoeira, lá pela direita ele parte para o campo de ataque, pintou o levantamento, segunda trave, Carlos Eduardo de cabeça para fora. O impedimento estava anotado, o senhor Pedro Jorge anotou o impedimento lá do outro lado, mas que visão lá da direita do Guarani para a esquerda, hein, Lupi? E foi o Cachoeira, né, que fez essa inversão de bola, tentando o Carlos Eduardo, que apareceu como elemento surpresa no meio do sistema defensivo do Caxias. Só que o Carlos Eduardo, que cabeceou a bola, estava em posição de impedimento, por isso o assistente de número 1 levantou a bandeira. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 7h40, primeiro tempo de jogo, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, pela 10ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Caxias 0 também para a equipe do Caxias, Chaime. Central da Bola. Pela Copa do Mundo, hoje, além do Jogo do Brasil, mais três partidas. O Catar enfrenta a Suíça às 4 da tarde. Às 10 da noite, pelo Grupo do Brasil, tem Haiti e Escócia. E na madrugada, 1 da manhã, tem Austrália e Turquia. É um bom motivo para você ficar acordado, viu, Cabelá? Futebol Globo CBN.
Já separei um energético pra ficar acordado e ver todos os jogos, Carlão. Tem futebol pra caramba. E o jogo aqui, fala aí. O jogo tá bom, o Guarani toma iniciativa, o Guarani joga principalmente ali pelo lado direito, com os avanços do Guilherme Cachoeira, né? Quando se defende, o Guarani faz com 2 linhas de 4, o Cachoeira recompondo na primeira linha. Agora no ataque fica o João Paulo e o Maranhão para buscar esse contragolpe. O Guarani faz um bom jogo até aqui. 8h40 desse primeiro tempo, sobra de bola pela lado esquerdo com o Renan Castro, ele breca, gira, recua lá com o Kaique França, tem a marcação para cima dele do Salatiel, ele devolve ali pelo meio com o Jonathan Costa, deu um tapa na bola de primeira lá pro Maurício Antônio, sai tocando a bola a equipe do Guarani, trocando passes e vem pro campo de ataque. João Paulo recebe de primeira ali pelo meio, faz o domínio, ajeita na perna da canhota e encontra o lançamento pro Renan Castro, lado esquerdo domina, rola a bola pela meia, Carlos Eduardo prepara o chute, prefere um tapa na bola do lado curtinho, João Paulo com ela, inverte a jogada lá na ponta direita, Rian se apresentou por ali, o Guarani vem cruzamento, segunda trave, só que na segunda trave não tinha ninguém por ali. Ô Lupe, vai lá, Lupe. Ah, eu não posso, porque senão vou ser notificado pelos fiscais da Federação Paulista de Futebol. Vem, Caxias. Caxias no campo de ataque, lançamento, Jonathan Costa antecipa Salatiel. Então tapa na bola, sai jogando ali com o Maurício Antônio. Rola a bola pela direita com Jonathan Costa, devolve pela meia, William Farias, deu um tapa nela aqui pela esquerda, trabalha com o Renan Castro, domina a bola, marcação encosta para cima dele do Jonathan Ribeiro, aperta a marcação na saída de bola da equipe do Guarani, mas o Guarani consegue tocar a bola, diferente do Caxias, que lá na frente da grande área dele não consegue, Carlão. É, porque tem alternativas de qualidade, né? Ora o Isaac por dentro, o Carlos Eduardo quando cai pelo lado esquerdo também cria essa situação de poder sair. A qualidade, né? Quando você tem a qualidade, você consegue fazer esse tipo de jogada. Cabela. Oi. Só uma informação também. Informe. Hoje no banco de reservas, o Klaus, goleiro, né? Matheus Klaus, ele não está à disposição. Sofreu um problema no joelho, por isso o goleiro na reserva é o Fred Conte, que já está no Guarani há um bom tempo. Então são 2 problemas. O Emerson Barbosa e também o Klaus, que estão fora por conta de problemas musculares. Pugrão no campo de ataque, acaba ali pela meia com o João Paulo, faz o domínio, encosta a marcação pra cima dele, ele faz o giro do lado, o Isaac vem colaborar por ali para fazer o domínio, vem carregando o livro de marcação, ele vai encontrando espaço ali pela meia esquerda, devolve, Carlos Eduardo, domina, foi pra tabela com o Renan Castro, caiu o Carlos Eduardo e o árbitro não foi nada não aí, viu, Lupe? E eu também concordei com o árbitro. Carlos Eduardo tentou ali fazer uma finta de corpo e acabou se desequilibrando. Agora o Renan Castro demorou uma eternidade para passar. O Isaac fazia o movimento e o Renan Castro não ia de jeito nenhum. Aí perdeu a posse de bola o Guarani. Você há de convir comigo que esse horário da manhã aqui é cedo ainda. É, ainda é muito cedo, mas lento, o Lupe leu meus pensamentos, porque foi bem característico, né? O Isaac passa e o Renan Castro olhando, né? Então essa é a diferença do Maranhão com o Renan. Renan defensivamente, eu acho que até tem mais qualidade que o Maranhão, mas ofensivamente o Guarani precisa dessa ofensividade pelo lado esquerdo, o Renan tem algumas deficiências. 11 minutos e 20 deste primeiro tempo, vem Isaac com ela, encontrou Cachoeira na ponta direita, fez a finta, invadiu a área, bateu o rasteiro cruzado, pegou, largou, segura o goleiro! Busato! Faz a defesa em 2 tempos ali nos pés do Maranhão, Lupe! A finta do Cachoeira foi muito bonita para limpar a marcação. A finalização foi boa, só que no centro do gol, Busato fez a defesa, quase que deu rebote, mas em 2 tempos trabalhou o goleiro do Caxias. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Quase 12 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Caxias. 0 também para a equipe do Caxias, Jaime. Central da bola. Ontem, pela Copa do Mundo, um dos anfitriões da Copa, o Canadá, empatou com a Bósnia 1-1, conquistando assim um primeiro ponto na história das Copas. Já o outro anfitrião, os Estados Unidos, não tomaram conhecimento do Paraguai e aplicaram 4-1 na equipe sul-americana. Recebi uma mensagem agora há pouco de um amigo, a seleção do Paraguai está lá dentro do estádio ainda, não conseguiu achar a saída. Rapaz do céu, Fábio Chaib, o nosso zagueiro, deu medo ontem, hein? Deu medo. Nossa, mãe do céu. Compensação, os Estados Unidos mostrou muito bom futebol, hein? Melhor até agora, que intensidade, hein? Muito bom. Pelo amor de Deus. Ô, Cabela, você me corrigiu e com muita propriedade. Na hora que eu falei Maranhão, entenda-se Emerson, Isso. lateral esquerdo. Mas eu acho que não vai ser a primeira vez que eu vou confundir, não. Tá bom então. Você sabe o que é isso? O que é isso? É idade. É o horário, né, Lupe? É. Não
tá fazendo exercício, continua comendo 2 pãezinhos de manhã. Chega uma hora que o corpo não aguenta. Pois é. E a memória é o primeiro que é afetado, né? Tem um amigo meu que fala que é RNA. O que é RNA? É, Registro de Nascimento Amarelado. Ih, olha lá. Aí. Mas o goleiro Busaco, né? Isso. Não tá fazendo cera, não. Porque o Cachoeira, ele tentou fazer o desarme e acabou atingindo ali o tornozelo. E na queda, eu senti que ele meio que deu uma viradinha no joelho. Ele levantou e ao tentar cobrar a falta, desabou de novo. E assim, pode ser cera, mas pela impressão que deu no movimento do giro da perna, eu acho que não foi cera, não. O goleiro do Caxias está realmente com fortes dores ali no joelho direito. Muito bem. Ô, Lupe, você que é um cara muito bem informado, as regras novas que estão sendo utilizadas na Copa serão utilizadas aqui logo após a Copa ou não? É só depois da Copa, né? Por enquanto, não. Depois da Copa. Depois da Copa, sim. Aí essas regras serão colocadas em prática, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Sim. Aliás, ontem, no jogo dos Estados Unidos e Paraguai, nós tivemos, né, uma revisão de cartão amarelo. Sim. Onde o jogador dos Estados Unidos, ele acabou sendo amarelado, mas depois houve uma troca, né? Porque foi uma simulação do atleta do Paraguai. Achei muito legal. Então, e você é o primeiro repórter que fala, que entendeu o mesmo que eu entendi, que foi a troca de cartão por simulação do jogador da equipe do Paraguai. Agora, nas transmissões que eu estava acompanhando, nenhum deles perceberam isso. E foi simulação? É. Mas o próprio árbitro depois explicou. Quando tem aquela câmera do chão, né? Aquela câmera que pega mais a perna do jogador, é nítido, né? E na transmissão que eu estava acompanhando, criticaram o erro do árbitro. Não, ele acertou. Ele acertou, eu também entendi muito, que ele acertou. Trabalha mais uma vez a equipe do Caxias do campo de ataque. O lançamento foi feito. Corre lá o Jonathan Ribeiro para fazer o domínio. Fica com ela. Pintou o cruzamento. Vem bola para a área. Salatiel pegou mal na bola. Fez o cabeceio. A sobra de bola no bate-rebate no meio da área. Ela vai sobrando com o Renan Castro. Confusão ali no meio, hein, Lupe? Jogadores do Caxias pediram pênalti, mas claramente a bola bateu na cabeça do Jonathan Costa. Susto, porque o camisa 9 Salatiel é perigoso. Olho nele. Olha o João Paulo na sobra de bola pelo... Opa! O árbitro mostrou a bola. O árbitro mostrou a bola num carrinho por trás ali. Toca a bola, o jogo vai ficando tenso. Vem mais uma vez o Caxias pro campo de ataque com o Salatiel. Ele faz de domínio, já faz a abertura pela direita. A bola chega com o Jonathan Ribeiro. O Jonathan domina, faz a finta pra cima do Carlos Eduardo. Ajeita a bola na perna canhota, pinta o lançamento. Mais uma bola atrasada pro Kaique França. Lupe, você estava de frente pro lance, no lance para cima do João Paulo. Foi bola ou errou o árbitro? Nada, acerta o árbitro. E se o volante for atualizar o DVD, esse lance pode colocar, porque foi aquele carrinho que é limpo e na bola. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 16 minutos passados. É o primeiro tempo de jogo na 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui no Brinco, o placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Caxias 0 também para a equipe do Caxias, Jaime. Central da Bola. Além do futebol, temos Brasil nas quadras também hoje, no vôlei, lá em Brasília, pela VNL, a Liga das Nações. Brasil está enfrentando a Sérvia, primeiro set, o Brasil está vencendo 22-19, esse jogo da Liga das Nações de vôlei masculino. Futebol, vamos CBN. Chegamos a 17 minutos deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Sai tocando mais uma vez a equipe do Caxias ali pelo meio de o Matheus Nunes. Apertaram ele, roubada de bola, Zac saiu na cara do goleiro Busato. Antecipa bem para fazer o quarto goleirão da equipe do Caxias. Salva a equipe do Rio Grande do Sul, Lupe. Foi bem, foi corajoso, com as pernas. Vem, Caxias. Vinha, batida de longe, fraquinha ali do Ravanelli. Vai lá o Kaique França, faz a defesa. Mas o Guarani não pode perder lance como esse, Carlão. Como esse, tem que matar, tem que fazer o gol. Como nós já estávamos falando, acho que essa marcação alta é importante, porque mostra que a defesa do Caxias é bem limitada nessa situação de sair trocando passes, né? E mais uma vez, o Guarani pressionou e conseguiu roubar a bola. Mas acho que o Isaac adiantou um pouquinho, né? O goleiro já meio atento, percebendo que os zagueiros não são confiáveis. O goleiro ficou meio esperto e conseguiu fazer a defesa. Mas é por aí. Esse é o caminho. O Guarani pressionar essa saída de bola, porque o Caxias demonstra muitas limitações.
Toca a bola, a equipe do Caxias vem para o campo de ataque mais uma vez com o Jonathan Ribeiro, deixa curtinho do lado com o Felipe Albuquerque que recua com o Ianson. Domina o zagueiro, toca mais atrás com o Busato, vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Caxias. Perna direita o Busato, despacha para o campo de ataque, o lançamento é pela ponta canhota, quem sobe de cabeça Renan Castro, faz o corte, ela sobra com Ravanelli, domina, devolve pela direita, fez o passe o Felipe Albuquerque ali pelo meio com o Matheus Nunes, toca a bola no campo de ataque, Maurício Antônio antecipa para fazer o corte, mas a sobra de bola mais uma vez é com o Caxias, rola a bola pela direita, Ravanelli, perto da lateral do campo, ele faz o break, dá uma penteada na bola, inverte a jogada, a bola é boa, Roberto recebeu lá pela ponta canhota, pintou o cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo, vai sobrando mais uma vez aqui pelo lado esquerdo, mais uma vez quem fica com ela é o Jonathan Ribeiro, faz a tabelinha na devolução do Felipe Albuquerque, bola para fora de graça para a equipe do Guarani, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. O Salatiel, ele foi com as duas mãos nas costas do William Farias ali para cometer a falta na saída de bola. E o árbitro deixa uma atenção, tem que dar pelo menos um puxãozinho de orelhas ali no Salatiel, hein? Falta intencional ali. Olha mais uma, Rian, domina bonito, escapa da marcação, toca no Isaac, gira o corpo Isaac, vem Guarani pro campo de ataque, João Paulo, de frente pro gol, abriu pela ponta canhota, recebeu Carlos Eduardo, puxou pela meia, já saricou pra lá, pra cá, preparou, bateu, espalha o goleiro, sobrou com Cachoeira, pintou cruzamento, desviou pra fora! Defesaça do Busato. Defesaça do goleiro do Caxias, salvando o Caxias do primeiro gol, Lupi. A finalização do Carlos Eduardo de fora da área. O Carlos Eduardo estava tão indeciso que ele viu a passagem do Renan Castro, olhou para o João Paulo e resolveu chutar. E chutou bem, a bola tinha endereço. Busato fez a defesa. No rebote, Cachoeira tentou o cruzamento, a bola explodiu na zaga do Caxias e o Guarani ganha escanteio. Carlos Eduardo na cobrança. Cizenando bateu um papo ao pé do ouvido lá com o Rian, hein? Foi lá no banco, chamou a atenção do Rian lá, falou algo pra ele lá e veio pro meio do campo. Continua passando informação ainda. Escanteio cobrado, levantamento da grande área. Sobe Matheus Nunes de cabeça. Ela sobra com o Rian, devolve a bola lá pelo lado direito. Mais uma vez Carlos Eduardo pintou o cruzamento, teve desvio pra fora, escanteio. É mais um escanteio que favorece a equipe do Caxias, Lupe. Tentativa do cruzamento lá pelo lado direito. Carlos Eduardo, que tinha cobrado o escanteio no lance anterior, ele que estava por ali. A bola explodiu na defesa do Caxias, mais um escanteio. O próprio Carlos Eduardo na bola. Quarto escanteio no jogo, quarto para a equipe do Bugre. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na área. Carlos Eduardo, levantamento, vem pelo meio, sobe o zagueirão. Fez o desvio de cabeça, a bola vai sobrando com o Renan Castro. A bola acaba saindo, é outro escanteio. Dessa vez é pela esquerda, viu, Lupi? E o Renan Castro tá ali, posiciona a bola, mas o Carlos Eduardo tá atravessando ali todo o campo. Saiu lá da direita, tá vindo aqui pra esquerda, camisa 15. Que pulmão, hein? Carlos Eduardo na cobrança. Vai se ajeitando ali o camisa 15 da equipe do Bugre para fazer a cobrança do esquinado. Renan Castro fica ali próximo, todo mundo lá na área, bom momento para a equipe do Bugre. Quinto escanteio do jogo para o Guarani. Carlos Eduardo na batida, cruzamento vem fechadinho, primeiro pau, a bola tá viva. Sobrou, Renan Castro bateu o rasteiro, teve desvio no meio do caminho. Chega a zaga, dá um bico na bola, bota para fora do campo, arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. 21 minutos e meio desse primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Renan Castro toma distância para fazer a cobrança com as mãos. Vem bola lá para a grande área. Prefere jogar curtinho com William Farias. Recebeu, preparou o cruzamento na segunda trave. Foi lá Roberto. De cabeça para fazer o quarto. Ela volta com o Rian. Domina bonito, coloca no gramado. Encosta a marcação do Feijão para cima dele. Ele gingou de um lado, protegeu do outro. Carregou linha de fundo, a bola para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Caxias. Girando tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 22 minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Caxias Também 0. Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela 10ª rodada da Série C, jogos importantes para os brugrinos ficarem de olho. Amanhã o Brusque, vice-líder, recebe o Santa Cruz, 11 da manhã. Amanhã também tem Paysandu e Inter, o Papão é o terceiro colocado. E às 4h30 da tarde, o Ituano, quarto colocado, visita o Itabaiana.
Futebol Globo CBN. Caxias do campo de ataque lá pela esquerda com Roberto Pinto, cruzamento, vem bola para grande área, Maurício Antônio de cabeça faz o corte, ela volta no peito do Matheus Nunes, toca na bola, faz a abertura lá pelo lado esquerdo, Ravanelli tá ali, Roberto recebe, o Rian encosta, ele gira o corpo, toca na bola, joga para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre do campo defensivo. Carlão de Freitas, metade do primeiro tempo, 0-0, Guarani melhor, mas não tá aproveitando essa melhor. Não consegue criar chances assim mais claras de gol, né? Fica com a bola, consegue jogar principalmente pelo lado direito, né? O Cachoeira é um jogador muito ativo. O Carlos Eduardo, quando ele cai aqui para o setor esquerdo, aí sim o Guarani consegue ter essa alternativa. João Paulo está participando pouco, né? Iniciou bem a partida, mas abaixou um pouco o ritmo. Mas é um Guarani melhor, mas falta essa efetividade, né? O Guarani conseguiu levar perigo mais nos chutes de longa distância do que propriamente em jogadas. Trabalha a saída de bola a equipe do Bugre pela esquerda com o Jonathan Costa e o zagueirão que vem carregando a equipe do Bugre para o campo de ataque, já joga a bola com o Carlos Eduardo, devolve no Jonathan, domina, ajeita, Carlos Eduardo fica com ela, encosta a marcação do Nunes para cima dele, ele gira o corpo mais uma vez aqui pelo lado esquerdo, o passe foi feito mais atrás, começa de novo com o Maurício Antônio, já encontra o Rian, aberto lá pela direita, domina, volta a bola com o Maurício Antônio, vem ali pelo meio, William Farias, tá sozinho no círculo central do gramado, mas o Jonathan Costa encontra o Renan Castro, na ponta canhota, recebeu, dominou, devolveu pela meia, Carlos Eduardo foi para a tabela, por ali, Cachoeira, rolou, o João Paulo faz o domínio, devolve com o Renan Castro, Carlos Eduardo, de novo ele, a batida de fora, explode em cima do Matheus Nunes. Ela vai saindo em arremesso manual lá para o Cizenando. Tem pressa, o próprio Cizenando deu uma de gandula ali. Já joga a bola na mão do Rian para fazer a cobrança rapidamente. O Guarani trabalha a bola no campo de ataque. 24 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Jonathan Costa lança, Renan Castro aqui pela esquerda. Encosta Felipe Albuquerque. O Renan Castro volta a bola ali pela meia com o Carlos Eduardo. João Paulo recebe, domina, gira o corpo, volta a bola lá do esquerdo com o Renan Castro. Castro pro João Paulo. Tentou a tabelinha ali pelo meio, foi cortado. Chega a zaga da equipe do Caxias. Sai jogando rapidamente a abertura do Ravanelli lá pela esquerda, lá pro Roberto. Corre para evitar a saída, fica com ela, o William Farias encosta, ele devolve a bola no Ravanelli, chutou mais grama do que bola ali, a bola vem com o Nunes, toca na bola, o passe é feito e Janson começa de novo a saída da equipe do Caxias, que vem para o campo de ataque, chega William Farias para fazer a roubada, para sair jogando, toca errado, perde a bola, o árbitro volta atrás e anota a falta em cima do William Farias. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Aí jogando mais uma vez a equipe do Bugre, hein? Sistema defensivo tocando a bola, fica todo encolhido o Caxias. Aqui pelo lado esquerdo, o Jonathan Costa recebe mais uma vez a bola para fazer o domínio e ligação com o Renan Castro. Encosta a marcação para cima dele do Jonathan Ribeiro, ele volta com o Costa. O domínio do Jonathan Costa, busca alguém, tem ninguém ali desmarcado pelo meio, ele prefere com o Maurício Antônio, que encontra o Rian. Lá pela direita, dessa vez vem o Guarani, o toque é feito, o João Paulo vai para a tabela, bola enfiada, Roberto chega por baixo, a equipe do Caxias para fazer o corte, sobra com o Ravanelli, tocou no Salatiel, tentou a devolução com o Ravanelli na fogueira. Ravanelli toca na bola, ela vai para fora, arremesso manual que favorece o Bugre. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 26 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro. É a 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Caxias. Também 0 para a equipe do Caxias. Chaibe. Central da bola. O Brasil deve entrar em campo às 7 horas da noite no Vem MetLife. Caxias pro campo de ataque pela direita, preparou a batida, Kaique França! A batida do Jonathan Ribeiro, Kaique França fez uma defesaça. Bola pra fora, arremesso é manual para a equipe do Caxias, Lupi! E a finalização do camisa número 19 do Jonathan Ribeiro pelo lado direito. Vacilou a defesa do Guarani, Kaique França salvou o Bugre. Sai tocando mais uma vez o Caxias, toca a bola, recupera para começar de novo no ciclo central do gramado. Chega lá pela esquerda com o Roberto, recebe, domina, levanta a cabeça, busca alguém pro passe, o passe é feito lá pelo lado esquerdo, vem Ravanelli com ela, faz o break, ginga, toca no campo de ataque lá com o Feijão, chega a marcação para cima dele, a bola vai para fora, arremesso é para a equipe do Caxias. O próprio Ravanelli vai para cobrança, o Roberto fala, pressa para quê? Eu vou aí, vou cobrar aí. Fala, Chaibe, complete. O Brasil que deve entrar em campo no esquema 4-2-4. A seguinte formação que Carlo Ancelotti deve mandar a campo é Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães. Na frente, Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. Olha só, Fábio Scheibe, direto de New Jersey, trazendo a escalação da seleção brasileira. Brincadeira esse Fábio Scheibe.
27,5, primeiro tempo. Vem Bugrão pro câmara ataque, lançamento, Carlos Eduardo recebe no peito, domina bonito, coloca no gramado, faz a proteção, gira o corpo, busca alguém pro... Opa! Jogou no contrapé do Renan Castro, corre, fica com ela, domina, bota ali com o Jonathan Costa, quem encontra o João Paulo, de frente pro gol, foi pra tabela, o Isaac recebeu, João Paulo com ela, toca na bola, abertura, Rian, pela ponta direita, cruzamento de primeira pro meio da grande área, a zaga subiu, cortou, William Faria chegou batendo o Busato. Bola saiu mascada, Busato faz a defesa e bota a ordem na casa do Caxias, Lupe. E o camisa número 3, o William Farias, sentiu ali uma dorzinha no pé. Nessa finalização, ele bateu, a bola quicou no gramado, subiu e caiu nos braços do goleiro Busato. Agora é o Felipe Albuquerque, que coloca ali a mão na região do lábio, né? Provavelmente foi atingido na disputa de bola, mas tá tudo bem com ele. Posse de bola para a equipe do Caxias. Nada, beijou muito ontem, dia dos namorados, foi nada, tá? Mas ele tava aqui, hein? Ah, tava aqui? Vamos deixar quieto isso aí, né? Vamos pular essa parte, né? 28 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O Guarani tem hora que ele dá uma recuada, Carlão, tem hora que ele parte para cima ali na troca de passes. Mas como você já disse, não consegue aquela finalização legal, não é? É, aquela jogada mais clara, aquela chance, né, de gol, isso não acontece. O Guarani precisa tomar cuidado. É dominante, fica mais... Olha aí, vai. Aí João Paulo toca na bola, lançamento era lá pela direita pro Rian, mas antes dele o Jansson tava lá para fazer o corte. Vai lá, Carlão. Ele precisa tomar cuidado no contragolpe do Caxias. Pelo lado direito com o Jonathan aqui, ele foi nas costas do Renan e o Jonathan do Guarani demorou para dar o combate. Então toma cuidado. Vem Cachoeira com ela, faz o domínio. Para mim foi falta no Cachoeira, não pênalti. Falta em cima do Cachoeira, Lupe. Essa eu não tenho tanta certeza, porque foi bem na frente da trave que eu estou posicionado. Se o Cachoeira não reclamou, olha lá, ele nem tá reclamando, tá saindo como se tivesse feito mesmo que um erro. Mas agora ele começa a reclamar. O banco do Guarani reclama. Fiquei na dúvida, viu, Cabela? A impressão que eu tive daqui é que ele foi tocado ali, não foi pênalti. Deu para ver claramente que estava fora da área. Mas que ele teria sido tocado, daqui pelo menos a impressão foi que foi uma falta ali em cima do Cachoeira. 29 minutos e 50 deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Caxias com a bola, tem o arremesso lá pela esquerda, vai chegando lá o Roberto para fazer o arremesso. Já joga a bola em direção ao campo de ataque, sobe de cabeça o Maurício Antônio para fazer o corte do bate e rebate. A bola sobra ali pelo meio, João Paulo antecipa bem para ficar com ela. Protege, domina, gira o corpo, toca na bola. Vem Cachoeira, ligação com o Maranhão, à frente da grande área. Botou para dançar o Jansson de frente pro gol, bateu o rasteiro, vai chegar na segunda trave, o toque! Direguido! Guarani! É do Bugrão! Cachoeira! Guarani! Isaac! Lá na segunda trave! O Maranhão pegou mal na bola. Aí deu certo para a chegada do Isaac na segunda trave e botar pro fundo do gol. Isaac! Olha o Isaac aí! Guarani! Ressurgindo as cinzas, marcando o primeiro gol, Isaac! Para o Bugrão, se ligou pra ele! Isaac, nada para a equipe do Caxias, Lupe! E depois da finalização do Maranhão, que fez a finta para cima do zagueiro do Caxias, ele bateu aquela bola mascada, ela foi passando em direção à linha de fundo. O Roberto, lateral esquerdo do Caxias, vacilou completamente, porque quando ele viu que o Isaac estava se aproximando, já era tarde, a bola já estava no fundo da rede. Isaac, mais de 100 jogos com a camisa do Guarani, marca o primeiro gol dele na temporada, o primeiro do Bugre no jogo. Tá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Caxias 0. E o Isaac, a gente já criticou muito o Isaac em várias jornadas, não foi uma jornada, foram várias jornadas. E parece que o Hélio Cizenando, Carlão, encontrou o espaço certo pro Isaac de alguns jogos pra cá. Verdade, desde o jogo lá de Santa Catarina, né? Quando ele começa a se destacar, quando ele aparece de uma maneira mais efetiva.
fazendo essa dobra com o João Paulo com um pouco mais de liberdade, o Isaac ali coordenando as ações no meio-campo com relação à criatividade e pisando na área, né? Chegando para conferir, chegando como se fosse um artilheiro, aproveitou até do chute errado do Maranhão, mas estava ali como um centroavante, como o Maranhão, e colocou para a rede, colocando o Guarani à frente. E com merecimento, o Guarani era melhor, não criava chances tão claras, mas ficava com a bola. 1-0, o Bugrão tá na frente, vem Caxias com o Ravanelli pela direita, faz a finta bonita, o Carlos Eduardo tenta fazer a proteção, bola vai para fora, só tiro de meta, último toque ali do Ravanelli, bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Sai jogando mais uma vez a equipe do Bugre Maranhão, vem buscar o jogo, toca na bola, Rian fica com ela, escapa da marcação do Roberto, bota a velocidade, o Bugrão vem para o campo de ataque, Cachoeira recebe lá pela direita, prepara ali o lançamento, faz o break, buscou espaço, toca do lado, João Paulo, Cachoeira, William Farias, Cachoeira, jogou mal a bola ali pelo meio, recupera mais uma vez o Caxias, sai jogando com o Ravanelli, vem na armação de jogada a equipe do Caxias, bota a bola aqui pelo lado direito, faz o break, o William Farias vai para cima da marcação, ele encontra Jonathan Ribeiro aberto pela direita, passou Felipe Albuquerque, prefere o cruzamento, vem rasteirinho por baixo, corte mal feita, sobra de bola, batida para fora do gol. Jonathan Ribeiro pegou embaixo da bola, mal, subiu longe do gol, para sorte do Guarani, só tiro de meta, Lupe. E ele é jogador ali de meio campo, né, o glorioso Matheus Nunes, que estava na jogada, ele acabou finalizando, a bola passou por cima da meta do goleiro Kaique França, só que mais uma vez o Caxias chega assustando o sistema defensivo do Guarani. Sai jogando o Bugre, foi apertado ali pelo Grigor. O Grigor literalmente subiu em cima ali do Carlos Eduardo. A falta anotada para o Bugre já cobrado. Tem pressa. Rian recebe do peito, domina, coloca no gramado, encosta a marcação do Vitor Feijão para cima dele. Ele breca, olha, busca alguém, encontra o João Paulo pela meia direita. De primeira, linda bola. Isaac fica com ela. Tentou a devolução. Chega por baixo a marcação para cima do Isaac. Trabalha a saída de bola. Mais uma vez a equipe do Caxias. Trabalha com ali pelo meio. Trabalho feito pelo Matheus Nunes. Breca, olha, bota a bola aqui pela direita com o Felipe Albuquerque. Busca alguém para o passe. O passe é feito mais atrás com o Jansson. Domina, rola a bola pelo meio. Vai tocando a bola, o Guarani fica fechadinho, mas com a marcação bem adiantada. Quero dar uma olhada só o Guarani. É assim que tem que ser, né? Uma primeira linha de quatro. Carlos Eduardo pelo lado esquerdo com o William Farias e o Isaac. João Paulo, Cachoeira e o Maranhão fazendo a pressão. Ô, Cabelo, é engraçado, eu acho que o Ravanelli ele não gosta muito do Albuquerque, porque ele não toca uma pro Albuquerque. Já deu 2 ultrapassagens aqui. Pois é. Ele fingiu que não viu. É. Eles não se entendem muito bem. Eu acho que eles não falam a mesma língua, porque ele não dá uma no 2 do Caxias. Trabalha mais uma vez o Caxias saindo com o Maurício Ribeiro lá pela direita. Aliás, pela esquerda, toca na bola mais atrás, o Busato fica com ela o goleiro. Ali de líbero, o Busato ali perto do círculo central do campo. E o Guarani com a marcação adiantada. Maurício fez o lançamento no campo de ataque para o Vitor Feijão nas costas da zaga. Pintou o cruzamento, rasteirinho para trás. A batida do Ravanelli! Pegou muito mal na bola, o Salatiel até tentou consertar. Mas não deu, foi pra fora a bola, mas como pegou mal, tava sozinho o Ravanelli, Lupe. E chutou forte, finalizou com perigo, camisa 10 do Caxias, e a bola não tinha a direção do gol. O Salatiel, que é 9, que é fazedor de gols, tentou desviar a bola, mas acabou mandando pela linha de fundo. Mais uma vez o Caxias assusta o goleiro Kaique França, que vai cobrar o tiro de meta. Já faz a cobrança, Roberto com o peito ajeita para o Caxias, o Rian responde, já toca na bola para o Maranhão receber lá pela ponta direita, ele toca na bola para o Carlos Eduardo, de primeira para o João Paulo, encarou 3 contra 3, o Guarani abriu pelo lado esquerdo com o Renan Castro, preparou o cruzamento, rasteiro, foi para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Caxias. Girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36,5. Primeiro tempo de jogo, 10ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. Isaac a 30, 1 para o Bugrão. Caxias. Nada para a equipe do Caxias. Chaibe. Central da bola. Com esse resultado, o Guarani abre gordura, abre vantagem na liderança, vai a 21 pontos, é líder da Série C. Além disso, o Guarani está doutrinando. É o melhor ataque com 21 gols e o time com o melhor saldo de gols nesse momento, 8 gols pró. William Farias e o Isaac iam roubando a bola ali pelo meio, mas com falta, né, Lupe?
Foi falta do William Farias, camisa número 3, chegou atrasado ali, a bola sobrou pro Isaac, que reclamou, mas o Farias fez a falta. Já chegamos a 37 minutos e meio deste primeiro tempo. Lançamento feito, Roberto não consegue fazer o corte, a bola vai para fora, arremesso manual para Cabelo. a equipe do Guarani. Pois não. Esse é o Roberto, lateral esquerdo do Caxias, por muito tempo foi lateral esquerdo no Novo Horizontino. Participou de campanhas de destaque do Novo Horizontino e era um jogador, inclusive, monitorado por clubes da Série A. Me assusta o desempenho do lateral esquerdo do time de Caxias, que um dia já foi muito bom. Toca a bola, Guarani vem pro campo de ataque, lançamento feito, o Ianson corta errado, sobra com o Cachoeira, tenta a proteção, marcação pra cima dele, fica pedindo uma falta, o árbitro disse que não foi nada. Aí o Cachoeira também tentou fazer uma graça ali pelo meio, de cavadinha, dá um chapeuzinho ali, acaba perdendo a bola, recupera o Caxias, Roberto já bota a velocidade, vem pro campo de ataque, encontra o Feijão, lá pela ponta canhota, encosta a marcação do William Farias, pra cima do Vitor Feijão, que deu uma pedalada, foi na linha de fundo, cruzamento feito, Maurício Antônio de Peixinho fez o corte feito ali também pelo Rian, joga com o William Farias, toca no Isaac devolve no Rian, sai trabalhando, João Paulo com ela, o Guarani toca e toca bem a bola, parte para o campo de ataque, o lançamento forte demais, aí o zagueirão de cabeça botou para fora, tava sozinho, mas preferiu não se complicar, bota para fora a bola, arremessa para o Guarani, que vai chegando no campo de ataque. E o Guarani troca passe muito bem, Carlão. Tá gostoso de ver. Sim, joga bem. O Guarani, ele tá um degrau acima das demais equipes da Série C, né? O outro dia, até num debate na CBN, a gente falava que o Guarani, numa Série B, poderia estar até no meio de tabela, tal a qualidade da equipe, né? Então são jogadores acostumados a grandes jogos, jogadores tranquilos e conseguem ter essa qualidade na saída de bola. Salatiel na recuperação de bola, encontrou o Felipe Albuquerque pela direita, pintou o cruzamento, segunda trave, Maurício Antônio, de desvio de cabeça, o Rian estava sozinho, deu de graça lá pelo lado direito com o Ravanelli, finta bonita, pintou o cruzamento, rasteirinho por baixo, corta é feito, Maurício Antônio, tira o perigo, briga João Paulo, ali com o Grigor, ela sobra com o Roberto, devolve lá com o Ravanelli, lá na ponta canhota, ele volta a bola, começa de novo, Grigor. Sistema defensivo ali da equipe do Caxias com o Jansson. Fez o passe aqui pela direita, Felipe Albuquerque dominou mal, chegou o Carlos Eduardo para fazer o corte. Último toque do Bugrin, a bola para fora, fica reclamando o Carlos Eduardo, mas o arremesso manual é pela direita e mais uma vez ali em cima do Felipe Albuquerque. Jogadores olham meio de lado pro Felipe Albuquerque ali. É, viu? Mas agora o zagueirão do Caxias, o Jansson, deu um tijolo para ele, Sim. né? Agora ele tinha razão em reclamar. Pois tá é. louco? Que pois chute, é. foi. É. Uma pedrada ali, né? Deu uma pedrada. O Albuquerque falou, pelo amor de Deus, né? Me ajuda também. Pois é, né? Pois é. Olha o Roberto lá de novo com ela pela esquerda. Na perna da canhota, inverte a jogada, busca o Felipe Albuquerque, a bola quica no gramado, domina no peito, coloca no chão. Vemos a bola com o Jonathan Ribeiro. Ele puxa pela meia, faz a finta, foi pra tabela com o Salatiel, chega por baixo, o William Farias. Quase que se atrapalharam ali, Carlos Eduardo e o William. Sobra de bola com o Jansson. Tenta sair jogando, o João Paulo faz a finta, toma falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do... Não deu falta não, só arremesso manual, é isso, Lupe? Ele tinha marcado a falta, hein? Ele apitou, mas agora ele tá marcando. Não, deu a falta sim, ó. Deu a falta, deu a falta, é porque o árbitro, com todo respeito ao profissional, o Márcio dos Santos Oliveira, acho que esqueceu o amarelo no vestiário e também é muito confuso nas marcações e gosta de uma resenha. Tá parecendo eu na redação da CBN, né, Carlão? É, olha só, Carlão, olha lá. Nossa senhora. O cara é on fire, Cabela. Das 8 às 5, ele não para. Meu Deus do céu. Rápido trabalho, Bugre. Na saída de bola, aqui pelo lado esquerdo com o Jonathan Costa. Já parte para o campo de ataque. Passou o Renan Castro, recebeu. Entra na lateral do campo, encosta a marcação para cima dele, devolve no Jonathan. Vem Guarani para cima. Volta a bola ali pelo meio. Tocou o Isaac, voltou o William Farias. Bota a bola lá pela direita. Do outro lado com o Rian. Na perna direita encontra o João Paulo. Entra na lateral do campo. Isaac domina na devolução, bola para fora. Arremesso manual para a equipe do Bugre, o último toque ali da camisa grená do Grigor, foi para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 41 minutos e meio, bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, o placar da CBN tá assim, ó, Guarani, Isaac, Caxias, nada para a equipe do Caxias. Central da Bola. O Brasil está se dando bem no vôlei masculino, na Liga das Nações de Vôlei Masculino lá em Brasília. Brasil venceu o primeiro set contra a Sérvia e agora nesse segundo set faz 20-12. Brasil muito perto da vitória de mais um set, abriria 2-0 contra a Sérvia. Futebol Globo CBN.
Já passamos de 42. Bugrão tá ganhando o jogo. 1-0. É o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Isaac vem buscar o jogo pelo círculo central do gramado. Dá um tapa na bola. Abertura com o Rian. Lá pela direita. Volta a bola com o Isaac. Ali pelo meio tem o William Farias. Ele vem, toca, volta com o Isaac. Isaac vai coordenando a saída de bola ali. Vem Carlos Eduardo. Isaac, Rian. Rian lá pela direita. Já bota no ataque. Lançamento é pro Cachoeiro. Opa! Chegou por baixo meio que forte ali. O Roberto, todo mundo fica reclamando. O árbitro falou que foi só bola, viu, Lupe? Dessa vez eu achei que foi falta pro Guarani. Olha e o Cizenando. Hélio Cizenando tá desesperado ali com o assistente de número 1, o Pedro Jorge Santos de Araújo. Nessa eu achei que foi falta, vem Caxias. Salatiel faz o domínio, abre com Felipe Albuquerque aqui pela direita, ele bota a bola na frente, carrega a linha de fundo, pintou cruzamento lá na segunda trave, sobe de cabeça o Rian para fazer o desvio, mas a bola já havia saído, é só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tiro de meta para o Guarani, vai se ajeitando ali o Kaique França para fazer a batida de perto da canhota. Vai buscando ali alguém, ninguém se apresenta, ele ganha um tempinho precioso ali para a equipe do Guarani. Vai mudar isso, viu, Kaique? Vai acostumando a ser mais rápido, que vai mudar esse trem aí. Aí depois pode prejudicar o time também. Bola para trás ali do Lianço, Roberto conserta lá pela esquerda. Faz o domínio na perna da canhota, gira o corpo, dá um bico nela, bota na frente, o lançamento é pro Ravanelli. Domina a bola, escapa da marcação, fez a tabelinha ali com o Salatiel que gira o corpo. Vem marcação para cima dele, do Jonathan Costa. Mais uma vez o Carlos Eduardo faz a finta, escapa de dois marcadores ao mesmo tempo. Bonito lance do Carlos Eduardo, encontrou João Paulo, aberto pela ponta canhota. Encara a marcação, Felipe Albuquerque foi para cima, rolou a bola, à frente da grande área. O Isaac preparou, bateu em cima do zagueiro. A bola volta com o William Farias, Salatiel encosta, ele toca a bola com o João Paulo, faz a proteção, devolve para começar de novo com o Renan Castro. Isaac recebe ali pelo meio, vai tocando a bola, a equipe do Bugre buscando espaço de um lado, do outro, toca a bola, o William Farias pro Isaac, dominou, tocou Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo, vai tocando a bola, tudo de primeira ali o Guarani, ó, só passe de primeira ali, vai tocando a bola a equipe do Guarani e a equipe do Caxias fica só olhando, rola a bola no campo de ataque, João Paulo gira o corpo para cima do Felipe Albuquerque, bota o corpo à frente, o João Paulo briga pela bola, na recuperação com ela, escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Guarani, ganhou e na raça aí o João Paulo, hein, Lupe? Mas essa eu achei que era tiro de meta, mas a minha opinião não vale nada. Escanteio pro Guarani, João Paulo batalhou ali pela bola. Felipe Albuquerque, lateral direito do Caxias, ficou desesperado com a marcação do escanteio pro Guarani. Carlos Eduardo vem pra bola, já vai subir a placa, já não. Já subiu, não tô vendo absolutamente nada. 3. Obrigado. 45, toque, CBN está marcando escanteio, sexto no jogo para a equipe do Guarani. Carlos Eduardo na cobrança, na perna direita, o levantamento, o primeiro pau, sobe de cabeça. Era o Salatiel que estava ali na primeira trave para fazer o desvio, hein, Lupe? Ajudando o sistema defensivo, o Salatiel que tem a 9 nas costas. Mais um escanteio para o Guarani. Carlos Eduardo continua na cobrança. Sétimo escanteio no jogo, sétimo para a equipe do Bugre, Carlos Eduardo, pela sétima vez cobrando escanteio, na perna direita, vai todo mundo lá pro meio da grande área, bom momento para o Bugrão, vai para a bola, Carlos Eduardo, levantamento, primeira trave, desvio! Passa por todo mundo, vai sobrando lá do outro lado, último toque da zaga do Caxias, o arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. Lá pela direita, lá na ponta direita, onde os jogadores do Guarani estão fazendo um trabalho de aquecimento ali, vai lá o Rian para a cobrança. 46 deste primeiro tempo, vamos a 48, finalzinho de primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando, vem pra cima a equipe do Guarani com o Rian, o arremesso é manual, é lá pela direita, ameaçou a cobrança ali pro Isaac, agora sim, fez a cobrança, voltou, Rian tentou o cruzamento, teve desvio, a bola vai saindo, quase que sai para escanteio, a zaga do Caxias faz o corte, ela sobra com o Vitor Feijão, ele gira o corpo, bota a bola mais atrás com o Grigor, tenta sair jogando, chuta a grama, bola sobra com o Ravanelli, Ravanelli domina, devolve mais atrás com o Feijão, faz a tabelinha por ali com o Matheus Nunes, bola sobra lá de novo no sistema defensivo para começar de novo a equipe do Caxias. Despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, Jonathan Costa de cabeça ele escora, bola sobra ali pelo lado direito com o Rian, protege bem a bola, gira o corpo, faz o lançamento no campo de ataque. O Cachoeira ia tentar sair correndo, acabou se chocando ali com o Jansson e a bola sobra com o Busato. Tem que mudar o Guarani alguma coisa para o segundo tempo, Carlão? Não, primeiro tempo muito bom, primeiro tempo sublime, não criou tantas chances claras, mas foi uma equipe intensa que ficou com a bola.
O gol saiu num chute errado, mas destacar a presença do Isaac lá na grande área. Primeiro tempo quase que perfeito. Acho que faltou um pouco mais essa contundência no último passe ali para exigir um pouco mais do goleiro Busato. Mas fora isso, o Guarani jogou muito bem e faz por merecer o placar. Girando pela última vez nesse primeiro tempo o cronômetro. Já passamos de 47, vamos a 48. Kaique França despacha para o campo de ataque, faz o lançamento, bota a bola lá na frente, o lançamento foi feito, Maranhão briga pela bola, foi puxado ali pela camisa, a sobra com o Felipe Albuquerque, protege, Maranhão vai para cima do Albuquerque, ele tenta o lançamento, joga em cima do Maranhão, bola para fora, tiro de meta para o Caxias. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. É a 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, tá dando bugrão nesse primeiro tempo, 1-0. Em cima do Caxias, sai trabalhando por ali o Matheus Nunes, rola a bola com o Roberto, já bota ali pelo meio Feijão, tentava receber, não conseguiu, dominou mal o Isaac, Roberto fica na sobra, fica com ela, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco. Guarani. Pro Guarani, o Isaac marcou a 30 dessa primeira etapa. Caxias. Nada para a equipe do Caxias. Central da Bola. Muito bem, os jogadores vão deixando o gramado ali, tanto a equipe do Caxias como a equipe Tobugrão. Vão deixando o gramado lentamente. Você viu alguma movimentação no banco do Guarani aí, meu caro Lupe? A movimentação que eu vi, Cabela, é que a galera do banco começou a aquecer ali por volta de 38, quase 40 minutos. Ou seja, o Hélio Cizenando pensando já em alguma alteração no intervalo ou, quem sabe, para o segundo tempo. Já os jogadores do Caxias ficaram por mais tempo ali no aquecimento. Talvez o técnico Marcelo Cabo já está pensando em alguma mudança já para o segundo tempo, no início da etapa final da partida. Jogadores vão saindo lentamente, Kaique França é o último do Guarani ao sair do gramado. Aliás, choveu muito de madrugada, né? Eu estava dormindo profundamente, confesso que ouvi apenas 3 trovões muito fortíssimos, né? Mas não acordei, porque estava muito cansado. Mas o gramado aqui do Brinco hoje, ele tá meio com... Não sei, ele não tá igual aos outros jogos. Tá encharcado, né? Tá encharcado. E aí, como os jogadores vão desgastando ali o gramado, o alemão tá indo ali para tampar aqueles buraquinhos. Mas o gramado do Brinco tá bom, mas tá encharcado por conta da chuva da madrugada, viu, Cabela? Choveu muito em toda a região durante a madrugada. O Carlão já olhou para mim e falou assim, eu acordei, tava um temporal de madrugada, é isso, Carlão? Um temporal muito forte, atrapalhou um pouco o meu sono, mas depois só fechei um pouquinho ali a veneziana, né, Cabela? E aí voltei a dormir como um passarinho. Muito bem, então. Você falou que não mexeria no Guarani para a segunda etapa, mas o Lupo falou que o pessoal estava aquecendo e esse Zenão não pode mudar, viu, Carlão? De repente, não sei se algum jogador... Eu não mexeria, acho que o Guarani tecnicamente foi muito superior, fez um bom primeiro tempo, não sei que algum jogador tenha sentido aí alguma lesão, algum cansaço, mas eu não mexeria, não. Muito bem, muito bem, muito bem. Meu caro Fábio Scheibe, neste momento, o único jogo em andamento é aqui, Guarani e Caxias, Scheibe? Na Série C, o Cabela, além de Guarani e Caxias, neste sábado, tem Amazonas e Anápolis, né? Lembrando que o Guarani, com este gol, vai a 21 pontos, abre distância para o Brusque, né? O Brusque é o segundo colocado e o Brusque joga amanhã, recebe o Santa Cruz lá em Santa Catarina. Além disso, o Paysandu, terceiro colocado com 17 pontos, pode encostar no Guarani também. O Paysandu enfrenta a Inter de Limeira e vale lembrar também de Ituano na quarta colocação. O Ituano vai até Sergipe encarar o Itabaiana, mas a Série C hoje, além de Guarani e Caxias, apenas Amazonas e Anápolis, 4 da tarde. Será que o pessoal não vai assistir a partida da seleção, não? Ou Cabela, ou dá tempo de sair desse jogo e ir para casa, reunir a galera e ver esse jogo da seleção? Olha, 1 hora, né, do final do jogo para o início da seleção, né? Tempo dá, eu acredito, mas... Não foi muito plausível, né? Não, o Guarani estava marcado para esse horário também, né? Exatamente. Das 4 da tarde foi feito pedido para alteração de horário e foi feita a mudança. Talvez lá não pediram uma mudança do horário do jogo e vão manter o jogo às 4 horas da tarde, portanto. Mas aí é uma outra história, né? Muito bem, aqui intervalo de jogo aqui no Brinco de Ouro.
Guarani está ganhando 1-0. O Isaac marcou a 30 minutos deste primeiro tempo. O Bugrão vai conquistando mais uma vitória aqui dentro do Brinco de Ouro nesta sequência. Aliás, que sequência do Guarani, né? Uma boa sequência do Guarani nesse momento dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Temos um intervalinho. Na volta tem comentário do Carlão, tem outros detalhes também do Fábio Scheibe. Tudo isso para você aqui nesse sonzão da CBN Campinas, porque aqui, Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Guarani e Caxias. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Já imaginou viver onde cada detalhe foi pensado em quem valoriza o extraordinário? Casa Arborais Alta Vista, uma experiência inédita de conforto, exclusividade e qualidade de vida. Condomínio fechado com casas de alto padrão inteligente e uma área de lazer incomparável. Piscina com spa, deck molhado e o privilégio de um paraíso particular. Acesse casaarborais.com.br e viva além das expectativas. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando eu passo o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto, em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Avenida 105, o primeiro residencial do novo bairro Casa Figueira, integrada ao Shopping Iguatemi Campinas. Assinado por arquitetos premiados em um terreno de 5.500 metros quadrados. Tenha como quintal da sua casa uma ampla área de lazer a céu aberto com um paisagismo exuberante. Avenida 105. Visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi. A LG Mota Imóveis Imobiliária campeã em vendas apresenta a LG Mota Mega Store, o verdadeiro shopping de imóveis de Campinas e região. São 100 empreendimentos das 40 principais incorporadoras do país em um só lugar. Lançamentos em construção ou prontos para morar ou investir. Fale com um de nossos 150 corretores na Avenida Coronel Silva Teles 387, no coração do Cambuí. Ligue 19-3722-7740 ou siga @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Casa da Mata, um condomínio fechado, moderno e seguro para quem valoriza qualidade de vida. Localizado no bairro Gramado, um dos bairros mais arborizados e valorizados de Campinas. Casas de 187 a 216 metros quadrados, com pé direito de 3 metros, com ambientes integrados e quintal privativo, com opções de 3 suítes ou 4 dormitórios. Obras em andamento, saiba mais em azo.inc. Realização Azo e Easy. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Muito bem, meio-dia em ponto aqui no meu Cebolão. Tá marcando meio-dia em ponto, começo de tarde deste sábado. Sábado que teremos jogo de seleção brasileira, estreia na Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos. Tem cobertura total aqui na CBN Campinas, logo mais à tarde, para você ficar ligado, acompanhando o sonzão da CBN, porque aqui a cobertura é total. Meu caro Fábio Scheibe,
Vamos falar um pouquinho dos jogos de hoje, então, da Copa do Mundo, meu caro Fábio Scheibe? Vamos lá, Cabela. Vamos falar dos jogos da Copa do Mundo, além do jogo do Brasil que você já trouxe, né? 7 horas da noite contra Marrocos. Total cobertura CBN para você ficar ligado. Hoje a Copa também reserva mais, podemos dizer, mais 3 partidas, porque uma será na madrugada, mas conta também como sábado, né? Se o pessoal ficar acordado já conta como sábado. Além do jogo do Brasil, às 4 da tarde, pelo Grupo B, grupo que tem Canadá e Bósnia, que jogaram ontem, empataram 1-1. Tem Catar e Suíça às 4 da tarde. Pelo Grupo do Brasil, Grupo C, tem Haiti e Escócia lá em Boston, às 10 horas da noite. E fechando esse sábado, domingo, né, na madrugada, 1 hora da manhã, em Vancouver, a Austrália a Austrália encara a Turquia nesse grupo D, o grupo D que teve a vitória dos Estados Unidos ontem 4-1 para cima do Paraguai. Vale lembrar também dos jogos de amanhã, tem muito jogo bom amanhã. Eu destaco justamente a partida pelo grupo F entre Holanda e Japão às 5 da tarde lá em Dallas. Lembrando que o grupo F, se tudo ocorrer bem, o Brasil passando em primeiro enfrenta justamente o segundo colocado do grupo F. Então amanhã nesse jogo entre Holanda e Japão já pode ter um caminho aí definido para o Brasil na segunda fase, né? As 16 avos da competição, uma fase a mais agora na Copa do Mundo, né, Cabelá? Exatamente. Carlão, você viu algum destaque desses primeiros jogos de Copa do Mundo? Foram 4 jogos até aqui? O que me chamou a atenção foi a seleção norte-americana, né? Eu acho que os Estados Unidos muito acima e o Paraguai muito abaixo. Eu acho que essa partida ela reservou 2 sentimentos, né? O lado positivo da intensidade do time norte-americano, Pulisic comandando as ações, né? Um monstro de jogador. E do lado do Paraguai, assustador a maneira como não competiu, como não entrou em campo, né? O Gustavo Gomes, que é uma referência no sistema defensivo, perdeu todas as bolas, assim como o companheiro dele, o Alderete, né? E um jogo muito ruim do Paraguai. Então, aliás, até aqui o melhor jogo, eu acho, né? Estados Unidos e Paraguai. E com estas situações, me chamou muito a atenção a seleção norte-americana e o Paraguai, a surpresa, mas a surpresa negativa até aqui. México e África do Sul, eu acho que o México fez o gol muito cedo, né? E recuou um pouquinho, a África muito fraca, sem chances de conseguir igualar as ações. Bósnia e Canadá, eu assisti pouco. Gostei do segundo tempo de Coreia e República Tcheca. Bom jogo. O segundo tempo foi legal, a força do time sul-coreano não se abalou no momento de adversidade contra os tchecos. Esse foi um jogo que eu gostei também, me chamou a atenção. Mas até aqui destaco os Estados Unidos 4, Paraguai 1. E destaque desse jogo, né, Cabelo? Balogun, né, atacante, o cara tem um faro do gol, joga ali no Mônaco, né, e marca muitos gols. Está sendo um expoente legal para os americanos que chegam com uma geração muito interessante, devem fazer um bom papel, né, nessa Copa do Mundo, um dos melhores anfitriões, né, junto com o México aí também, a expectativa é essa, né? O Pulisic, ele foi o grande destaque do primeiro tempo e o Tec 3-0, não, você vai ficar porque você tomou uma pancada durante a semana na panturrilha, então você vai ficar agora no segundo tempo aqui, descansando aqui, tem mais jogo pela frente. A Copa do Mundo com esse sistema, assim, os jogos mais espaçados, ela permite isso, né, de você poupar jogador. Então, como os Estados Unidos, eles conseguiram já encaminhar a vitória no primeiro tempo, e de repente ali não ser um desconforto, uma própria pancada, a panturrilha é sempre tomou difícil, uma pancada, né? No treino. Então, tomou uma pancada no treino, começou a sentir dor e fez um primeiro tempo de muita entrega, de muita intensidade, participou de todos os lances agudos. O Cáceres que o diga, né? Nossa, mano, que baile que levou. O único que me chamou a atenção do Paraguai, é que eu gostei, que procurou o jogo, que competiu, que lutou, que se entregou, foi o Enciso. Gostei dele à frente, brigando, tendo 1 contra 1 como a principal virtude. Mas os outros jogadores muito abaixo, principalmente os que a gente tem contato aqui, né? O Gustavo Gomes, próprio Balbuena não, o do São Paulo. O Bobadilha fez o gol contra, Cara, muito abaixo, assustador. A gente guarda algumas memórias do Paraguai em outros mundiais, em que foi muito bem, como em 2010, né? Como em 98 na França, com um sistema defensivo muito forte, muito consistente. Mas o Paraguai de ontem, uma péssima impressão, assustador. Muito bem, 12:06. Meu caro Fábio Chaves, você já falou de Série C do Campeonato Brasileiro, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, que tem jogos também esse final de semana, não é? Tem jogos sim, Cabela, lembrando, destacando amanhã, Ponte Preta, às 11 da manhã,
viaja até Caxias do Sul para encarar justamente o Juventude, a Ponte que não vence as 6 partidas, né? E amanhã tem a estreia do Márcio Zanardi como novo comandante. A Ponte, 11 horas da manhã, total cobertura CBN também. Júlio Nascimento na casinha dá o recado para você. Falando de Série B, a Série B que tem um líder diferente das outras edições, né? O Vila Nova é o grande líder, trabalho muito bem feito de Guto Ferreira, o Vila Nova é o líder, mas destacando então essa 13ª rodada, que ontem já teve um jogo, um empate entre Atlético Goianiense e CRB, e todos os jogos então não terá jogo nesse sábado. Amanhã às 11 da manhã, além de Juventude e Ponte Preta, tem São Bernardo e Sport, um jogo da parte de cima da tabela, o segundo contra o terceiro colocado. Destaco também amanhã a partida entre Novo Horizontino e Náutico, esse jogo lá no Jorge Ismael de Biase, às 7 horas da noite. E essa 13ª rodada se encerra apenas na terça-feira com a partida entre Fortaleza e América no Castelão, às 8 horas da noite. Muito bem, a arbitragem já está aqui no centro do gramado novamente. A equipe do Caxias está voltando ali com os integrantes do banco de reservas. 4 apenas voltaram ali. O Guarani ainda não deu sinal de ninguém voltando. Daqui a pouquinho vamos ter todo o segundo tempo e por enquanto 1-0 o Guarani está ganhando. Vamos acompanhar o comentário do jogo do meu caro Carlão de Freitas. O comentário do jogo. Carlão, a gente viu um primeiro tempo com domínio absoluto do Guarani, né? Domínio Mas absoluto. Tem que ter atenção aqui na direita, principalmente, sim, né? Sim, domínio absoluto, foi um Guarani soberano. Eu acho que o que fica assim para o Hélio conversar no vestiário. Essa última bola, ela precisa aparecer mais, ela precisa chegar, né? Haja vista que as principais chances do Guarani, mesmo tendo sido dominante na primeira etapa, elas foram de chutes de longa distância, né? Com jogadores que têm essa característica como a principal virtude, com o Carlos Eduardo e com o João Paulo. Eles exigiram do goleiro Busato. Fora isso, o Guarani não conseguiu ameaçar algumas bolas aéreas, tal, mas chances claras o Guarani não teve. Mas teve a efetividade, teve a intensidade, teve o ficar com a bola, a movimentação, essa dobra entre Isaac e João Paulo na criação interessantíssima, o Guilherme Cachoeira pelo lado direito, levando muito perigo à defesa adversária. E o Guarani se sobressaiu por essa qualidade, né? O Maranhão brigou ali, lutou, deu um chute meio despretensioso e o Isaac ali, né, como um centroavante, foi lá e colocou a bola para dentro, estabelecendo a vantagem merecida, né, por tudo isso que o Guarani fez e por tudo isso que a gente mencionou até aqui. Algo que o Guarani precisa tomar cuidado, como o Cabela disse, aqui do lado esquerdo, né, a principal chance do Caxias foi uma bola às costas do Renan Castro, em que o Jonathan Costa demorou para dar o bote, né? Ele ficou esperando, e aí o Jonathan Ribeiro do Caxias arriscou o chute. Por sorte, estava quase que sem ângulo ali. O Kaique fez uma defesa, deu um rebote, mas depois os zagueiros do Guarani conseguiram controlar a situação. Mas fora isso, foi um Guarani que beirou a perfeição. Não teve tanto trabalho, né? O Kaique foi um mero espectador, tirando esse chute. Teve aquela finalização do Ravanelli, mas ia para fora. O Salatiel que desviou e por pouco não gera aí um certo perigo. Mas a saída de bola muito boa, com o William Farias quando faz a saída de 3, o Carlos Eduardo vem dar um auxílio aqui pelo lado esquerdo, aí ele tem qualidade, ele faz essa saída tocando com o Isaac, fazendo o João Paulo participar, e em João Paulo participando, a consequência disso é um Cachoeira sendo agudo, né, sendo a flecha ali pelo lado direito, o próprio apoio do Carlos Eduardo aqui pelo lado esquerdo é muito importante, ora funcionando como um atacante, o Renan Castro desce pouco, mas se o João Paulo tem essa bola, se o Isaac tem essa bola, é uma oportunidade para o Renan Castro fazer a ultrapassagem, o Maranhão brigando, lutando dentro das dificuldades dele, participou pouco do jogo, não teve tantas chances ali para brigar de cabeça, mas foi um cara importante no gol, né? Ele que conduziu, ele que arriscou e o Isaac ali, como um atacante, conseguiu a finalização e colocar o Guarani à frente. Já o Luto confirma, eu estou vendo ali... Confirmo? O que você quer que eu confirme, meu amigo? Uma movimentação, algum jogador do Guarani ali de uniforme um pouco mais limpo, não sei, mas depois você confirma, Luto. Eu posso confirmar para você agora que o Caxias não mexe. Caxias não mexe. O Guarani, creio que não mexe também. Ali acho que foi um pouco mais de emoção na hora de falar sobre uma possível alteração. Mas eu não mudaria, acho que se o Guarani permanecer neste ritmo de intensidade, mas chegando um pouco mais para a participação do Maranhão na finalização, o próprio Cachoeira, eu acho que o Guarani tem chance até de estabelecer uma vantagem mais larga sobre o time do Caxias, claro, tomando esses cuidados defensivos.
Muito bem, Caxias É o mesmo, tá, Cabela? Mesmo também Guarani, não é? É, não vai mexer não. Talvez o jogador que o Carlão estava se referindo, que veio com o uniforme mais limpo, é algum atleta que trocou a camisa ou o short para o segundo tempo. Muito bem, bola no centro do gramado, saída com a equipe do Caxias, o Guarani vai se posicionando, o árbitro chamou a atenção dos goleiros, também dos auxiliares, para começar a segunda etapa aqui no Brinco de Ouro, de 1 Guarani, 0 para a equipe do Caxias. Tudo pronto para o reinício da partida. Bola vai rolar aqui no somzão da CBN. Apita o árbitro! Bola tá rolando do futebol da CBN Campinas. Guarani e Caxias. Caxias já tenta investida no campo de ataque, responde a equipe do Bugre. Saída de bola pela direita, Rian. Já atravessa a linha divisória do campo, carrega o Guarani. Já vem na primeira investida. A equipe do Bugre pintou o levantamento da grande área. Maranhão ajeitou, João Paulo preparou, bateu pra fora! Teve desvio. Jansson. Pé salvador, hein? Aquela unha que ele não cortou ontem, meu caro Antônio Lupe. Fez o desvio, a bola foi pra fora. Fez o desvio, mas a matada de peito do Maranhão deu para ouvir lá no ginásio do Taquaral. E o João Paulo foi quem finalizou. Desvio, escanteio Guarani. Vem Renan Castro para a bola. Vem bola para a grande área, 8º escanteio do jogo. Renan Castro da batida. Vai todo mundo para o meio da grande área. Bom momento para a equipe do Bugrão. Renan Castro, levantamento, segunda trave, sobe. Vitor Feijão de cabeça. Ele faz o corte, a sobra de bola com o Rian. Ele faz a devolução, batida. Ele tentou bater pro gol, tentou lançar, ninguém entendeu. O Jansson fez o corte e depois ele cometeu a falta em cima do Salatiel, viu, Lupe? E tava de muito longe o Rian, camisa número 22, lateral direito do Guarani. A bola acabou sendo rebatida pela zaga do Caxias. E aí na sobra o Rian teve que fazer a falta para evitar o contra-ataque do time gaúcho. Falta já cobrada. Guarani vence 1-0. 1 minuto e meio de bola rolando em segundo tempo. Trabalha mais uma vez o Caxias no campo de ataque lá pelo lado direito. Quem faz a finta por ali era o Ravanelli, tentando escapar ali, mas teve desvio, bola para fora, arremesso manual para o Caxias. Felipe Albuquerque está lá para cobrança com as mãos. Todo mundo vai para o campo de ataque. Literalmente está todo mundo no ataque da equipe do Caxias. Felipe Albuquerque toma a distância, faz o arremesso em direção à área. Teve o toquinho ali pelo meio do Salatiel. Sobra de bola pelo meio. Tentou o Ravanelli, tentou também o Feijão, ninguém conseguiu. Quem conseguiu fazer o corte foi a zaga do Bugre. Bola para fora, arremesso manual para a equipe do Caxias. O Roberto está na cobrança aqui pelo lado esquerdo para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém para o passe. Ninguém se apresenta, hein? Ele faz o arremesso, busca o Salatiel na grande área. Desvio de cabeça para o meio. No meio da grande área, chegava ali o Jonathan Ribeiro, toca na bola, mas ela vai para fora de graça para a equipe do Guarani, viu, Lupe? E o Kaique França está sentindo alguma coisa lá, ó. É o Kaique França ou é o amigo dele? Que tá do lado dele ali? É o Kaique França. É o Kaique França? O Jonathan Costa foi lá para ver o que tem o Kaique França. Ah, entendi. Porque essa jogada aí, a bola passou longe, né, do Kaique França, do Jonathan Ribeiro, todo desengonçado no lance, mas existe ali uma atenção e agora pediram a entrada do departamento médico do Guarani para ver o que está acontecendo com o Kaique França. Como eu estou do outro lado do campo, sim, eu não consigo observar onde ele está colocando a mão sentindo dor. Parece ser na altura da canela ou do tornozelo ali, algo parecido, viu, Lupe? Tá ali o departamento médico do Guarani em campo, Carlão de Freitas, se preocupa porque o Kaique França é a referência do Guarani, sim, né? Sim, às vezes sentiu ali, algum desconforto, ou pisou em falso, né? Mas vamos torcer para que não seja nada, né? O Kaique é muito importante. E lembrando que o Matheus Klaus não está no banco, né? Teve um trauma no joelho, tá fora do jogo. O goleiro na reserva do Guarani é o Fred Conte, que tem a 23. Pois é, e o Maurício Ribeiro, que é o capitão da equipe do Caxias, vai lá para dar uma acelerada na situação lá. Olha lá, e o árbitro falou, então, vai, fica tranquilo, fica tudo certo aí. Pronto, o Kaique França está em pé, tá tudo bem com ele, viu, Lupe? Ainda bem. E o Feijão cobra ele ali. O Kaique fala, eu tô sentindo aqui, cara, dá um tempo aí. O Kaique olhou pra ele, dá uma segurada aí pra ele. Pô. Agora 3 minutos e 50, hein? Vai lá o Kaique França para repor a bola em jogo. A escola do Kaique é o Cássio, né? Então. O Cássio, eu acho que ele é catedrático nesse tipo de coisa. Exatamente, viu? Bota a bola no campo de ataque, lançamento feito, quem sobe de cabeça ali foi o Maranhão. Briga pela bola na frente do João Paulo, chega antes dele para dar um toque na bola e rasgar. O Nunes estava por ali, bota a bola para fora. Manual que favorece a equipe do Bugre. 1-0, o Guarani está ganhando, comecinho de segundo tempo, 4 minutos de bola rolando. Sobe Carlos Eduardo, toca na bola, o João Paulo não consegue evitar. A saída, o jogador do Caxias fica caído ali.
colocando a mão na cabeça, subiu de cabeça ali junto com o Carlos Eduardo, mas tá tudo bem. Já vai se levantando ali o Jonathan Ribeiro. Trabalha mais uma vez o Iansson com o Maurício Ribeiro na zaga do Caxias, que vem para o campo de ataque. Bota a bola pelo lado esquerdo com o Roberto. Recebe, domina, tenta o lançamento. O lançamento é feito em profundidade nas costas do Rian. Só faz a cobertura, a bola vai para fora, tiro de meta. E favorece a equipe do Bugre. Feijão bota a mão na cabeça ali, como que o Rian tivesse tocado por último. Mas tem pressa a sair de bola a equipe do Bugre. Sai jogando com o Isaac, aqui pela direita. O Cachoeira vem do lado, toca no Maranhão, faz a proteção. Maranhão protege, escapa da marcação, bota mais atrás ali com o Isaac. Isaac, ligação com o William Farias. Bota a bola com o Carlos Eduardo, faz a finta, escapa do primeiro. Tem o segundo da marcação, que é o Gringo para cima dele. Na roubada de bola, melhor pro Caxias, que vem pro ataque. Vitor Feijão recebe aqui pelo lado esquerdo. Ele já vem carregando, tá livre de marcação. Roberto vai passar lotado ali por ele, lado esquerdo. Fez o break, Feijão, toca no Roberto, encara a marcação, foi pra tabela, recebeu de volta Roberto, linha de fundo, cruzamento na grande área. Renan Castro faz o toque de cabeça para fazer o corte. João Paulo tenta fazer a finta, perde a bola, recupera Felipe Albuquerque, ajeita na perna da canhota, batida longe do gol. Tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Lupe. E foi o Felipe Albuquerque, né, lateral direito da equipe do Caxias, que acabou finalizando sem perigo nenhum. Tiro de meta para o Kaique França, que tá sem pressa nenhuma. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos. A bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Isaac marcou no primeiro tempo. Caxias. Nada para a equipe do Caxias. Fábio Scheibe. Central da bola. Na Liga das Nações de Vôlei Masculino lá em Brasília, o Brasil está muito perto de vencer a Sérvia. Está vencendo por 2-0 nesse terceiro set. Está fazendo 23-20. Seria a terceira vitória do Brasil na VNL. Futebol como CBN. Toca a bola a equipe do Guarani, que vem pro campo de ataque. João Paulo recebeu, botou na frente Carlos Eduardo, a bola é boa, invadiu a área, protegeu bem a bola. Felipe Albuquerque chega por baixo para fazer o desarme, sai jogando a equipe do Caxias lá pela direita. Volta a bola por ali, Felipe Albuquerque. Opa! Furou, sobrou Carlos Eduardo. Caiu no gramado, pedindo pênalti, o árbitro não foi nada, foi na sua frente aí, Lupe. Eu achei que teve um toque ali no Carlos Eduardo. Achei pênalti não marcado pro Guarani. Trabalha mais uma vez o Caxias, vem para o campo de ataque com o Roberto ali pelo meio. O William Farias para a jogada para reclamar com o árbitro. Caxias cobra rápido, a sobra de bola pela direita, batida. Kaique França! Jonathan Ribeiro de novo. Dormiu na reclamação a equipe do Guarani. Todo mundo reclama com a arbitragem ali numa marcação de pênalti não anotada pelo árbitro. E nessa dormida aí, ô meu caro Lupe, quase que o Guarani toma um empate. É, com o camisa número 19, o Jonathan Ribeiro. Acabou finalizando mais uma vez cruzado. Kaique França teve que trabalhar. Lembrando, né, o meu grande amigo Carlos Cabela. Oi! Que na Série C não tem VAR. Pois é. Eu sinceramente... Quando aliás, o Felipe Albuquerque deu uma furada cinematográfica, né? Mas de cinema pastelão, viu, Carlão? Rapaz, você acha que tá explicado porque que o Ravanelli não dá uma pra ele aqui, né? Pois é. Ele fez o corte da frente do Carlos Eduardo tão bem, botou o corpo à frente, verdade. cortou. Nossa! Olha, a hora que a bola voltou com ele. Deu uma espanada, eu acho que se tivesse VAR, iria pra revisão, sim. Ia sim pra revisão. Eu acho que ele iria pra revisão. É. Vamos lá, segue o jogo, 1-0 Guarani. O torcedor fica pé da vida com o senhor Márcio dos Santos Oliveira. O alagoano que tá apitando o jogo. Trabalha mais uma vez o Caxias, vem pro campo de ataque por baixo, Maurício Antônio corta. Ela sobra com o Isaac, abre com o Rian aqui na direita. Rian tenta o toque de primeira, chega por baixo pra fazer o corte de Salatiel. Bota pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. E ali o Isaac manda esperar, fala calma, Rian, calma. Agora ele cobra, faz a cobrança, Isaac toca na bola, William Farias já recebe, domina, passa lá o Renan Castro pelo lado esquerdo, ele quem recebe, encosta a marcação do Jonathan pra cima dele, ele volta pro Jonathan do Guarani. Jonathan Costa toca nela, faz o passe. O Fred tá em aquecimento lá. Então, eu olhei agora há pouco, o Kaique França estava fazendo algum movimento com a perna esquerda. Olha a batida de fora da área, espalma, Busato! Cachoeira, enfiou o pé na cara da bola, ia no cantinho, Busato se esticou todo, botou para escanteio, Lupe. Chute forte e com direção ao gol. Cachoeira fez o goleiro Busato trabalhar, Guarani tem escanteio. Carlos Eduardo na bola. Vai lá pelo lado esquerdo a cobrança. Jogada ensaiada, vem pelo meio da grande área. De cabeça, Maranhão. Toca nela, vai pra fora, só tiro de meta, Lupe. A cabeçada do Maranhão saiu totalmente sem direção.
Tiro de meta para o goleiro Busato do Caxias e o Kaique França a todo momento olha para o banco. E o Fred Conte continuou o trabalho de aquecimento ali ao lado do Chau. Ele estava fazendo agora há pouco um alongamento ali com a perna esquerda, passou a mão ali na canela, depois na panturrilha, na região ali do meio da perna ali. Algum problema relacionado a isso ali com o Kaique França. E o Fred tá lá no aquecimento. Briga pela bola, Jonathan Costa comete a falta, o jogo tá parado, é falta pro Caxias ali no meio campo. Carlão, ficou feio o jogo nesse momento, não é? É porque o Guarani que abaixou, né? O Caxias já pressiona um pouquinho mais, né? Já consegue arriscar, já se encoraja um pouco mais. Mas não tem jogadores nobres, né? Como tem o Guarani, o João Paulo, o próprio Isaac, né? Jogadores, o William Farias. Então o Caxias, dentro da limitação dele, já se encoraja um pouquinho mais e o Guarani com a linha um pouco baixa, buscando mais o contragolpe. Vem Caxias mais uma vez com o Grigor do campo de ataque, ele tenta a fita, saiu com bola e tudo. Acabou o campo ali, ele saiu com bola e tudo, o arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos, a bola tá rolando pela Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani, Isaac. Caxias. Nada pra equipe do Caxias, Jaime. Central da bola. Pela Copa do Mundo hoje, no Grupo do Brasil, Grupo C, em Boston, tem Haiti e Escócia. Jogo às 10 horas da noite. O Haiti é o próximo adversário do Brasil na sexta-feira. E fechando essa primeira fase, o Brasil encara a Escócia também fechando esse Grupo C. Brasil nessa primeira fase de Copa do Mundo. Mais uma vez vem Guarani para o campo de ataque aqui pela direita com o Cachoeira. Devolve a bola, começa de novo com o Maurício Antônio. Faz o domínio, devolve ali, fez a tabelinha com o William Farias. E o passe lá pela esquerda com o Jonathan Costa. 11:20, segundo tempo. William recebeu ali pela meia esquerda. Encontrou João Paulo na frente da grande área. Fez o passe pela direita, Cachoeira. Recebeu, dominou, puxou pela meia. Preparou a batida. Abusado! A bola voltou pelo meio, tá viva no meio da grande área. Felipe Albuquerque vai pro corte, dá um bico na bola, joga pra fora do campo. Aí todo mundo ali pra cima da arbitragem pedindo uma falta ali do Maranhão, é isso, Lupi? É isso, e a finalização do Cachoeira foi perigosa, Busato trabalhou mais uma vez, vem Guarani pro ataque. Maranhão tenta a devolução lá pelo lado esquerdo pro Renan Castro, chega a zaga pra fazer o quarto, dá um bico da bola, ela sobra com Maurício Antônio. O Guarani já recupera a bola, Carlos Eduardo vem pela meia abertura pela direita, trabalha a chegada do Rian no campo de ataque, faz o break, tem o Isaac do lado, ele quem recebe, já faz o passe ali com o Carlos Eduardo, devolveu com o Rian pela ponta direita, pintou o cruzamento, teve desvio no meio do caminho, Busato. Cai, faz a defesa e bota a ordem na casa da equipe do Caxias. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Bola para fora, remexe manual que favorece a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. Trabalha a saída mais uma vez do Guarani com Jonathan Costa. Rola a bola pelo ciclo central do gramado com Isaac. Girou o corpo, botou na frente. O lançamento era para o João Paulo. Agradece o lançamento ali, mas foi um pouquinho mais forte que podia o João Paulo chegar na bola, né, Lupe? Acho que o João Paulo não acreditou que a bola fosse passar por toda a linha defensiva do Caxias e por isso elogiou e agradeceu o passe do Isaac. Muito forte, fácil para a defesa do Caxias. E agora vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo para o Maurício Antônio. E o árbitro, ele fala que teve aquele rodízio, sabe? Uma hora um, uma hora outro. Uma hora um, uma hora outro. E na primeira do Maurício Antônio, ele recebe cartão amarelo. Pois é, mas também ele deu passou o rodo ali no meio do círculo central, viu? Toca a bola mais uma vez o Caxias, chega no campo de ataque lá pela direita com Jonathan Ribeiro. Devolve a bola, Felipe Albuquerque, cruzamento na área, batida! Giriguidu! Gol! Do Caxias! Vitor Feijão, camisa número 11. Ele botou pro fundo do gol. Jogada lá pela direita. Felipe Albuquerque cruza rasteirinho. E o Vitor Feijão sozinho no meio da área. Bota pro fundo do gol. Empata o jogo a 13 minutos desse segundo tempo. A equipe do Caxias. Ziriguidu pro Feijão. Hora de almoço, Feijão. Tudo a ver, Lupe. 1-1. E é aquele ditado, né? Quem não faz, toma.
O Guarani teve chances aqui, parou no goleiro Busato e no contra-ataque, numa jogada que começou ali pelo lado direito, o cruzamento do Albuquerque e o Feijão, livre de marcação, só teve o trabalho de deslocar o goleiro Kaique França e sair para comemorar o gol de empate do Caxias aqui em Campinas. Vitor Feijão, camisa 11, deixa tudo igual. Tá no placar do Brinco, Guarani 1, Caxias também 1. Carlão de Freitas. Você alertou que aquele lado do Guarani lá era um problema. O Renan Castro é um jogador que está um pouco abaixo, né? Se traçarmos o paralelo com o Emerson. E um vacilo, né? O Guarani não corria tanto risco assim. O Caxias não pressionava tanto o Guarani. Daí num vacilo, um momento de falta de concentração, veio o Feijão e empata o jogo. A torcida pelo menos respondeu bem, né? Apoiando. Eu acho que permanecer neste ritmo, os jogadores do Guarani voltam com a confiança e tem condições aí de voltar a mandar no placar. Mas tomar cuidado, né? Um acidente de percurso. Eu considero como um acidente de percurso. Vamos ver o desenrolar. Sim, mas sim. até aqui um acidente de percurso. Amarelo. Pra quem? Salatiel, 9, atacante do Caxias. É falta para o Guarani. Carlos Eduardo na bola, já faz o lançamento ali pro meio da grande área, chega rasgando por baixo, dá um bico da bola, zaga da equipe do Caxias. A bola tá viva pelo meio, Carlos Eduardo tá mais perdido que segue em tiroteio, não consegue achar a bola, agora sim, foi lá, deu um cabeceio, só que atrás pro Rian. Devolve, começa de novo com o Kaique França. Já faz de domínio, toca na bola pro João Paulo, na fogueira, Salatiel foi pra cima dele. O João Paulo faz o drible de corpo, faz o break, tenta a finta novamente. Último toque do João Paulo, bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Caxias, que se acende do jogo, vem pra cima. 1-1, placar da partida. 15 minutos e 40. Toca na bola mais uma vez a equipe do Caxias, bola recuada. Vamos girar? Tempo e placar do jogo no futebol da CBN, conferindo. Agora 16 minutos deste segundo tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 1, Isaac no primeiro tempo. Caxias 1, Feijão, agora há pouco, a 13, tudo igual. Central da Bola. E lá em Brasília, o Brasil fecha o jogo. O Brasil vence a Sérvia por 3-0 na Liga das Nações de Vôlei masculino. O Brasil segue invicto na competição, parciais de 25-22, 25-18 e 25-22. Futebol Globo CBN. Bugrão no campo de ataque aqui pela direita, o Isaac, ele faz a finta, puxa a frente da grande área, preparou o chute pela tabela! Que lindo passe do João Paulo, não chegou. Chegava ali o Carlos Eduardo, na cara do goleiro, o passe de calcanhar seria maravilhoso, Lupe. Seria maravilhoso, vem Guarani. Roubada de bola, o Isaac bateu de fora, lá trave! Um canhão, sobrou o Maranhão, tentou a batida. O Busato abusado. Dominou a bola no peito ali, fez uma graça, faz a defesa, mas que pancada do Isaac no meio da rua, Lupe! O gol tá tremendo até agora. Finalização de fora da área do Isaac. A bola explodiu no travessão. Na sobra, o Maranhão tentou uma bicicleta e o Busato, ousado, matou no peito e fez a defesa. Quase o Guarani marca o segundo aqui no Brinco. 17,5. Vem Guarani mais uma vez saindo jogando com o Rian. Toca na bola um pouquinho mais forte. O Isaac por baixo faz a roubada. Vem João Paulo, fica com ela. Adianta demais a bola, faz a finta, escapa do Roberto. Carrega aqui pela ponta direita. A equipe do Guarani tenta o passe pelo meio. Roberto se antecipa para fazer a recuperação da bola. Já bota do campo de ataque Vitor Feijão. Vem pro campo de ataque aqui pela esquerda. Encosta a marcação do William Farias em cima dele. Fez uma graça ali o Feijão. O William Farias bota o corpo à frente e fica com ela para sair jogando. Trabalha a série de bola a equipe do Bugre. Isaac com ela para fazer o domínio. Ele bota ali pelo meio. Cachoeira recebeu, dominou, já bota a velocidade, tá livre de marcação, ele faz a finta, puxa no meio, é falta nele! Caixa de ferramenta aberta ali pelo zagueirão, o Maurício Ribeiro, Lupe! E amarelo para ele, parou a jogada, boa jogada do Cachoeira, com falta, atingindo por trás o camisa 11 do Guarani, recebe cartão amarelo, Maurício Ribeiro, capitão, zagueiro da equipe do Caxias. E agora o senhor Márcio dos Santos tá dando cartão para todo mundo. Departamento médico em campo, atendimento ali do Cachoeira que tá sentindo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Continua o atendimento ali do Cachoeira em campo. Departamento médico Guarani trabalhando, hein, Lupe? Trabalhando. O Cachoeira está sentindo fortes dores ali na região do tornozelo direito, onde ele foi atingido, né, pelo Maurício Ribeiro por trás. Por isso, preocupa ali a comissão do técnico Hélio Cizenando.
O Henrique, né, que é o auxiliar dele, ex-jogador de Cruzeiro, Santos, tá ali também conversando, esperando a definição do departamento médico, mas tá tudo bem com o Cachoeira, vai continuar no jogo, mancando, mas aparentemente continua na partida. E o Kaique França foi lá no banco de reserva, bateu um papo lá com o Cizenando e o Fred sentou, quer dizer, deve estar tudo bem com o Kaique. Eu acho que tá sob controle, deve ter algum incômodo, mas acho que dá para tocar até o final. É falta, Carlos Eduardo na bola, batida para fora. Tiro de meta só para a equipe do Caxias, Lupe. Por cima da barreira, a bola subiu demais e também passou por cima da meta defendida pelo goleiro Busato, que vai colocar a bola em jogo. 1-1, placar do jogo, 19:40 deste segundo tempo. Busato sai jogando com o Jansson. Já toca na bola, faz abertura com Felipe Albuquerque lá pela direita, que rola a bola no meio com Nunes. Vem para o campo de ataque, vem tabelando a equipe do Caxias. Nunes, Ravanelli, na devolução com o Maurício Ribeiro. Fez o passe aqui pela esquerda, na esquerda com o Roberto. O Caxias vem para o campo de ataque, agora ele se encolhe. Trabalha a bola ali o Nunes mais uma vez ali pela intermediária. Inverte a jogada com o Jansson. O zagueirão lá do outro lado, tem a marcação do João Paulo para cima dele. Fez o passe com o Jonathan Ribeiro, que recua lá do campo de ataque com o Busato mais uma vez. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos deste segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Caxias. 1 também para a equipe do Caxias, Chaibe. Central da bola. A classificação da Série B aponta a liderança do Vila Nova, 25 pontos, São Bernardo é o segundo, 24, o Sport é o terceiro, 23, o quarto é o Fortaleza com 21 e fechando o G6, Novo Horizontino é o quinto com 20 e o Criciúma é o sexto com 20. A Ponte Preta é a vice-lanterna, tem 8 pontos ganhos na 19ª colocação. Futebol Globo CBN. Ô Lupe, o árbitro parou o jogo porque o Kaique França bateu o tiro de meta, a bola estava rolando, é isso que eu entendi? É isso, foi isso mesmo que aconteceu. Olha a roubada de bola do Caxias, vem com o Vitor Feijão aqui pela esquerda. Ravanelli tá pela meia, Vitor Feijão rolou na entrada da grande área. Ravanelli recebeu, dominou, devolveu pelo meio. Chega a zaga do Bugre para fazer o corte. Cachoeira escapa da marcação com o chapeuzinho ali. Para cima do Nunes, já bota a bola com o João Paulo. Lá pelo lado esquerdo, trabalha a sair de bola. Vem Guarani para cima da equipe do Caxias. Gostou do jogo Caxias, hein? O Carlão vai falar daqui a pouquinho. Caxias gostou do jogo depois do empate, hein? Vem para cima, aqui o Guarani pela direita, trabalha. Rian encosta a marcação do Roberto. Rian busca espaço, joga na grande área, segunda trave, sobe, Felipe Albuquerque, baixinho, Felipe Albuquerque ganhou do Maranhão, toca na bola, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. E o jogador é o Jonathan Ribeiro que deixou a bola sair lá, Lupe. Foi o camisa de número 19, ele mesmo. E a bola é do Guarani. Vem Guarani, cruzamento na grande área, segunda trave, Carlos Eduardo de cabeça, Busato. Carlão de Freitas, depois do gol de empate, o Caxias se acendeu, hein? E o Guarani abaixou um pouquinho, né? Os principais jogadores do Guarani acho que cansaram. O próprio Isaac tá mais aqui pelo lado direito, mas não tão participativo. João Paulo encostado ali no Maranhão, mas não articulando também. Enquanto isso, o Caxias cresce no jogo, o Ravanelli já começa a participar e é um bom jogador, é o cara que sabe coordenar. Camisa 8, Matheus Nunes também. Então, um momento perigoso para o Guarani. Eu acho que o Hélio já poderia olhar um pouquinho mais para o banco de reservas. 22,5 deste segundo tempo, ou seja, metade da segunda etapa, 1-1 placar do jogo. Trabalha Jansson, lá pela direita e dá um tapa na bola para o Felipe Albuquerque, rente a lateral do campo, já lá no campo de ataque. Bota a bola na frente, Jonathan recebeu o Ravanelli, cruzamento feito, rasteiro, chega a zaga para fazer o corte. Corre lá Carlos Eduardo para evitar a saída. Na perna direita já bota no campo de ataque, lançamento era para o Maranhão, quem sobe é o Jansson de cabeça para fazer o corte. Felipe Albuquerque fica na sobra, fica com ela, tenta uma graça lá pelo lado esquerdo, o Ravanelli, pelo lado direito, na verdade, o Ravanelli, tenta uma graça ali, a bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo. 23 minutos passados deste segundo tempo, vai ter troca na equipe do Caxias de Baciada, meu caro Antônio então Lupe. vamos com calma, né? Vamos com calma, tranquilidade. Sim, temos sempre. até a 1h30, né? Jornada hoje é longa, né? Isso. Então vamos lá, vamos com calma, garotinho. Isso, vai colocando sempre. aí na tua papeleta que o 10 saiu, o Ravanelli, o 8, Matheus Nunes, também saiu. E vai sair mais um, e aí a gente tem que ter muita calma em categoria. Já eu vou te passar os 3 que vão entrar, porque esses aí eu já peguei, tá bom? Tá bom então. Então vamos. O outro é o Feijão. Olha lá, não quer sair não, ó.
feijão com a 11. Então, anota aí. 8, Matheus Nunes está indo embora. Sim. O 8, Ravanelli está indo embora. E sem pressa nenhuma, o feijão com a 11 está indo embora. Sim. Entraram o 15, o Breno Santos. Peraí, vamos com calma. Agora você com calma, por Tranquilidade. favor. Breno Santos. O 16, o Vitor Sá. Vitor Sá. 16, Vitor Sá. E o 22, o João Lucas. João Lucas, que é meio atacante, foi companheiro do Rian lá no Vila Nova. João Lucas, 22, 15, Breno Santos e 16, Vitor Sá, estão no jogo no Caxias. Muito bem, muito bem. 3 mexidas aí do técnico, o Marcelo Cabo. É para aproveitar esse ambiente de alto astral da equipe do Caxias. O Carlão fala daqui a pouquinho, vem Guarani. Rian recebeu na frente da grande área, abriu lá com o Renan Castro, lado esquerdo, ajeitou perto da canhota, bateu direto pro gol, desviou no bate e rebate, subiu a bandeira. A bola bateu no João Paulo lá no meio da pequena área, estava na posição irregular, o camisa 10 da equipe do Bugre, Lupe. É isso, eu fiquei com a sensação que a bola bateu no braço, hein, do jogador que estava na frente do chute do Renan Castro, mas ele estava com o braço para trás, mas deu aquela resvaladinha na mão, muito pouco. Acho que não marcaria o pênalti o árbitro do jogo e nem marcou. Posse de bola para a equipe do Caxias. Carlão de frente, seria mais ou menos isso. Marcelo Cabo falou, opa, meu time tá crescendo, vou botar o nego descansado aí. Ele percebe o bom momento, né? Porém, ele abre mão do 10, que é o Ravanelli, que é um cara organizador. E olha o goleirão fazendo cera ali. Amarelo para ele. Isso, e troca as peças para o Caxias permanecer intenso. Acho que já o Hélio Cisanando pode pensar em alguma alternativa. O próprio Herbert, né, que é um jogador para botar fogo no jogo. Mas o Marcelo Cabo já percebeu, opa, o jogo tá começando a ficar pro meu lado. Então eu vou trocar as peças, colocar jogador zerado fisicamente. Mas, Carlão, Matheus Nunes, Ravanelli e Vitor Feijão, no meu ponto de vista, eram os 3 mais ativos da equipe do Caxias. Que vem pro ataque, Caxias, cruzamento da grande área, passa por todo mundo. Ela vai sobre daqui pela esquerda com o Breno Santos. Ele volta com o Roberto, faz o domínio. Rola a bola pela intermediária, Grigor. Faz o domínio, encosta a marcação, faz o cruzamento pra ninguém. Foi longe, Lupe, de graça para o goleirão do Kaique França. Melhor para o Guarani, a tentativa lá para o atacante que estava no segundo pau, o Jonathan Ribeiro. A bola passou por todo mundo. Daqui a pouco, 2 mexidas no Guarani. Daqui a pouquinho vai mexer a equipe do Bugre, vai mexer oxigenando. Tem arremesso manual para a equipe do Guarani. Não, tem uma falta ali. O árbitro demorou para anotar a falta. Quem deu a falta foi auxiliar aqui, a Fernanda Félix. Não foi falta, não foi arremesso manual, foi falta. Mas a falta para o Guarani, ninguém se apresenta ali para a cobrança. Rian recebe curtinho, toca na bola, o Isaac vai para a tabela. Rian chega atrasado, toca nela, fez o passe já para o campo de ataque ali o Vitor Sá. Bola recuada com o Jonathan Costa. O João Lucas vai para cima do Kaique França, joga perigosamente aqui com o Maurício Antônio. Salatiel encosta a marcação, ele gira o corpo, toca na bola, recupera a equipe do Caxias, mas o Guarani se protegeu ali pelo meio, mas sai jogando errado. Dá um momento de pane na equipe do Guarani. Vem o Caxias mais uma vez, o campo de ataque ficou caído o William Farias. Ali no meio campo, tá caído, sentindo, o árbitro manda ele levantar. Vem Roberto com ela, toca na bola, vai botar para fora pro atendimento do William. Fala, Carlão. Tá se enroscando num jogo que parecia se encaminhar para uma vitória tranquila. Né? Com 27 minutos, o Guarani tem plenas possibilidades de fazer o segundo gol, mas não era para se enroscar, né? Se levarmos em conta o que foi o primeiro tempo, até o início do segundo, com o Guarani com aquela intensidade, não era para se enroscar. E o Caxias, como você tem falado aí nos últimos minutos, está saboreando o jogo. E é muito preocupante. Então o Guarani precisa mexer o mais rápido possível. O Herbert é um que vai entrar, ele coloca fogo no jogo, faz a torcida participar e que o Guarani consiga mudar um pouco a postura, porque neste momento o Caxias está melhor. Herbert e Cauã Jesus daqui a pouquinho no Guarani. Muito bem, daqui a pouquinho as 2 mudanças na equipe do Guarani. Herbert e Cauã Jesus. Toca a bola a equipe do Caxias da saída lá pela esquerda com o Vitor Albuquerque. Antecipa o Carlos Eduardo. Rouba a bola dele, vem com ela para o campo de ataque ali pelo meio. Bota a bola. O passe foi feito com o Cachoeira, que rola a bola com o Rian. Bem pertinho do bico da grande área. Devolve no Cachoeira. De frente para a grande área. Sassaricou de um lado, de outro. Buscou alguém. Ninguém desmarcou ali para o recebimento. Agora sim. Isaac faz o domínio. Devolve. Cachoeira. Linha de fundo. Bateu cruzado. Jansson sobe de cabeça para fazer o corte. Carlos Eduardo devolve a bola para o meio da grande área. Tá vivo ali pelo meio. Chega ali o Felipe Albuquerque com o peito para recuar ali pro Musato. Categoria do camisa 2, hein, Lupe? Como se fosse uma jogada de futevôlei que Carlão de Freitas conhece muito bem. De peito fez o recuo, vale com as mãos, Musato fez a defesa. E agora o que acontece? Ele ficou 8 segundos com a bola na mão,
O árbitro ficou contando, e o Guarani ganha um escanteio de graça. Mas antes, as mexidas no Bugrão. O Cauã Jesus, a placa eu não estou vendo absolutamente nada, mas vamos lá. É o Cauã Jesus que está entrando e o Maranhão é um que está saindo. Maranhão entra, o Cauã Jesus vem para o jogo com a 66 e tem mais uma troca também que é o Herbert. O Herbert, ele vai entrar na vaga do... Vamos ver, não faço a menor ideia. Carlos Eduardo, tá saindo ali bem pertinho do banco do Caxias. 2 trocas, Cauã Jesus e Herbert no jogo. Bem, escanteio cobrado, levantamento para a grande área, sobe ali pelo meio de capicha. O zagueirão Maurício Ribeiro para fazer o corte. Ela sobra com o Cauã Jesus, já toca na bola aqui com o Rian. Vai trabalhando a bola a equipe do Guarani. Fica caído o jogador da equipe do Caxias e o árbitro para o jogo, para o atendimento. É o Jansson, é isso, o Lupe? Jansson, que tá caído, porque foi um choque triplo do Jonathan Costa, do camisa 4, Maurício Ribeiro e do Jansson. Os 2 zagueiros do Caxias, além do zagueirão do Guarani, que estava se aventurando ali no ataque para a cobrança do escanteio. Jansson levou a pior, tá caído, o jogo tá parado. Só confirmando então, saíram Carlos Eduardo e Maranhão, entraram Cauã Jesus e o Herbert. 27, Cauã Jesus aos 66. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Agora, Carlão, Carlos Eduardo saiu por cansaço, não pode ter sido outro jogo. É o motorzinho, né? Eu também acredito que tenha sido por cansaço. Com a saída do Carlos Eduardo, acho que perde um pouco a intensidade ali no meio-campo, essa chegada pelo lado esquerdo, auxiliando o Renan Castro. Ele coloca o Cauã Jesus, já dá para perceber uma mudança. O Cauã vai pelo lado esquerdo, o Cachoeira vem aqui para a direita e o Herbert como o centroavantão, mas com muita movimentação, né? É um cara que, apesar de estar jogando por dentro, como estava o Maranhão, mas é um cara que se movimenta bastante, vai dar trabalho para a defesa do Caxias. Bola tá rolando, Rian faz o domínio, toca na bola mais atrás com o Maurício Antônio. William Farias vem buscar o jogo ali pelo ciclo central do gramado, bota a bola com o Cauã Jesus, devolve lá na esquerda com o Jonathan Costa. Rola a bola, Guarani de um lado para o outro, fica fechadinho o Caxias. 1-1 é o placar do jogo em 31 minutos deste segundo tempo. Vem pelo meio William Farias, toca na bola Cauã Jesus, faz o break, devolve o William. Rola a bola lá à esquerda, lançamento é pro Renan Castro, dominou, colocou no gramado, pintou o cruzamento, vem bola na grande área, Roberto de cabeça faz o desvio, tira o perigo da grande área, mas sobra com o Rian, mantém Guarani no campo de ataque, o Isaac recebe pertinho do bico da grande área, vai pra tabelinha ali com o Cachoeira, recebeu de volta, a bola é boa, botou pelo meio a batida, explodiu no zagueiro. Torcida pede toque de mão, cai zagueiro, cai goleiro, cai todo mundo ali, Lupe. A bola pegou no intestino delgado, né? Ali na região da barriga do jogador da equipe do Caxias. Não foi pênalti. Pelo menos essa foi a visão que eu tive aqui bem pertinho do lance. O jogador do Caxias, tanto é que quando recebeu a bolada na barriga, já imediatamente foi pro solo. Lance normal. Tá. O Jansson, que está sendo atendido fora do campo, saiu. Entrou um grandalhão ali, viu, Lupe? O Moraes, camisa número 14, entrou no jogo. Moraes, zagueiro, não tem condições de jogo. O Jansson com a 3 foi embora, Moraes com a 14 está no jogo no Caxias. Mas não foi por concussão não, né? Não, ele tá com a mão nas costas ali, ó, na região ali do cox. É porque subiram os 3 juntos ali, por isso que eu tô perguntando, né? De repente, pode ter tido choque, mas não aconteceu. Olha o Isaac, no ataque, Isaac tenta a devolução ali com o Herbert. Chega o zagueiro para fazer o corte, o Rian bota a bola no campo de ataque, o Herbert faz o domínio de cabeça, evita a saída, fica com ela, tem marcação ali para cima dele, faz o desvio, joga para fora o Grigor. Premisso é manual que favorece a equipe do Bugre. Tá por ali o Rian, na cobrança, Herbert recebe, domina, encosta Roberto para cima dele. O Herbert tenta uma graça ali, o Roberto dá o bico da bola, tira o perigo. Briga mais uma vez na saída. Marcação forte do Cachoeira para cima do João Lucas. Tenta sair da equipe do Caxias. O Guarani já recupera. Aperta, vem para cima. 33 minutos desse segundo tempo. Cachoeira tentava o lançamento ali para o Herbert. Por baixo a zaga faz o quarto, mas está jogando errado o Caxias. Deu certo para o Guarani. Mais uma vez o Cachoeira vem para o campo de ataque. Faz o break. Ele levanta a cabeça. Rolou na entrada da grande área. Sobrou com o Cauã Jesus. Abriu com o Renan Castro. Bateu rasteiro para o meio da área. Teve desvio. A bola vai saindo. Escanteio que favorece a equipe
equipe do Guarani lá pela esquerda, Lupi. Esforçou todo o goleiro Busjato para evitar o escanteio, mas não conseguiu. Assistente número 2, a Fernanda estava atenta. Escanteio, a torcida vem junto. Renan Castro na bola. 11º escanteio do jogo para o Guarani. Renan Castro, levantamento no meio da grande área. Sobe de cabeça o Moraes. A bola tá viva ali pelo meio. Vai sobrando aqui pela direita com o João Paulo. Ajeitou, fintou, carregou na grande área. Bateu o rasteiro em cima do Roberto. A bola volta mais uma vez com o Isaac. Mantém o Guarani no campo de ataque. Vai chegando mais uma vez o Bugrão. Vai crescendo de novo no jogo. Quero ver o Carlão daqui a pouquinho. O João Paulo briga pela bola. Por baixo, o João Lucas toca nela. Bota no campo de ataque. Sai jogando a equipe do Caxias. Vem pro campo de ataque. Vitor Sá. Bota a velocidade. Cauã Jesus acompanha. Entrou na área. Pintou cruzamento. Rasteirinho por baixo. Chegou o Jonathan Costa. Deu sorte o zagueirão para fazer o quarto para a equipe do Guarani, Carlão. O Guarani cresce, parece que se motivou o Guarani com as entradas do Cauã e também do Herbert. Mais na base do entusiasmo, né? Sem aquela organização do primeiro tempo. O Isaac trabalha aqui junto com o Cachoeiro. O João Paulo parece que já baixou um pouquinho, né? Fisicamente. O Herbert está lá, trombando, brigando, batalhando. O Renan já um pouco mais participativo nas ações ofensivas. É um Guarani intenso, é um Guarani mobilizado, mas mais no entusiasmo do que propriamente na organização. Trabalha João Paulo, recebe a bola, faz de domínio, tenta o lançamento em cima do zagueirão. Ali o Maurício Ribeiro veio na busca do João Paulo aqui no meio campo. Já recupera a bola mais uma vez a equipe do Caxias. Vem pela intermediária. João Lucas faz de domínio, devolve com o Roberto. Toca na bola do lado curtinho com o Maurício Ribeiro. Encontra o Moraes lá pela direita. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 35 minutos de bola rolando. O segundo tempo do jogo. É reta final de partida aqui no Brinco de Ouro. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani! Recuperou a bola o Herbert na roubada. Partiu pro meio da grande área. Preparou a batida pra fora. E fica sentindo, caiu travado, esquisito. O Herbert bota a mão no joelho. Ele foi puxado pela camisa, Lupe. Se ele cai, o cara ia ser expulso, Lupe. Essa é a leitura perfeita da jogada, Cabela. Porque se o Herbert desaba no gramado, o jogador do Caxias seria expulso porque era o último homem. Só que o Herbert tentou continuar a jogada. Só que a finalização ele foi travado. Guarani ganha escanteio. Cauã Jesus na cobrança. Mais um escanteio pro Guarani lá pela esquerda, Cauã Jesus. Vem pra bola, levantamento na grande área, segunda trave, passou por todo mundo. O William Faria dominou, puxou pela meia, bateu o rasteiro pra fora do gol. Linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. E o Herbert tirou o pé da jogada achando que estava impedido. Mas eu acho que ele tinha condição de jogo. A finalização do William Farias, e aí ele tirou o pé. Poderia ter dado um toquinho para mandar a bola pro gol e deixar a dúvida pro assistente, porque Série C não tem VAR. Ele resolveu tirar o pé, posse de bola pro Caxias. E eu acho que tinha mesmo, Lupe. A linha da pequena área dava essa condição a ele, porque o zagueiro estava dentro da pequena área. Ele estava fora. Muito boa sua visão aí. Tá jogando a equipe do Guarani com falta, conferindo. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani! Um Isaac. Caxias! Um Feijão, Jaime. Central da bola. O inglês George Russell fez a pole position do GP de Barcelona-Catalunha. O novo GP Barcelona-Catalunha, George Russell largará na pole position. Segunda colocação para Lewis Hamilton. Hamilton largará em segundo. E na terceira colocação, Kimi Antonelli. Gabriel Bortoleto se classificou em 12º lugar no GP Barcelona-Catalunha. Futebol Globo CBN. Vem Caxias para o campo de ataque com o Salatiel. Faz a finta, foi puxado. O árbitro tá dando a falta do Herbert para cima do Salatiel. A torcida começa a ficar pé da vida porque o Guarani não se ajusta, viu, Lupe? Não se ajusta e o técnico Hélio Zenando já vai promover mais uma troca no Guarani. Luca, camisa de número 9, vem pro jogo. É 9 mesmo, né? Isso. É Luca, vem pro jogo. Deixa eu ver só na vaga de quem? Provavelmente do Maranhão. Maranhão já saiu. Não, é o Cachoeira. Maranhão saiu, é verdade. É o Cachoeira, aplaudido, que tá indo embora. 11, Cachoeira vai embora, Luca vem pro jogo. É a terceira troca do técnico Hélio Zenando. Bola recuada, lá com o Busato, começa de novo. Deve ter sido pelo cansaço também do Cachoeira. Ah, cansou. Ele é visivelmente cansado, é um cara muito participativo, um cara que se doa para a equipe.
Tecnicamente não fez lá um grande jogo, mas brigou demais. E agora o Herbert vem aqui pro lado direito, né? Enquanto o Luca fica ali na frente como definidor. Trabalha mais uma vez a equipe do Caxias que vem para o campo de ataque pelo lado esquerdo com o Vitor Sá, pinta o cruzamento na grande área. Jonathan Costa, ele sobe para fazer o desvio, tira a bola da grande área, ela sobra com o Felipe Albuquerque que rola a bola pela meia. Com o Breno Santos, bateu de longe, longe no gol. Foi lá na fúria. Lá na arquibancada, a batida de longe da equipe do Caxias. Público. Vai lá, Lupe. 4.399 torcedores. Público total. Opa. 4.399. Renda, R$ 89.090. Guarani quer matar o torcedor do coração, viu, Lupe? Meu Deus. Quase que eu não termino aqui, né? Eu percebi. Calma, Jesus tocando a bola lá com o Renan Castro. Volta a bola com o William Farias. Encontra o Isaac pelo círculo central do gramado. O Herbert está livre pelo lado direito. Ele quem recebe pertinho da lateral do campo. Encosta a marcação do Roberto para cima dele. O Herbert tentou ali pelo meio. Tabela com o João Paulo. Eu acho que o João Paulo também já está com a gravata, viu? Já faz tempo. É um jogador talentoso. A qualquer lance ele pode desequilibrar, mas está cansado. Briga pela bola ali o Jonathan Costa. Perdeu o toque no primeiro lance ali. Recupera ali na garra. Tem jogador que fica caído da equipe do Caxias, mas o Guarani vem para cima com o Herbert. Aqui pela direita. Encara a marcação do Roberto. Herbert. Deu um tapa na bola ali errado. O Roberto sai com bola e tudo. Arremesso manual e o árbitro manda esperar porque tem jogador caído da equipe do Caxias. Eu acho que é o Salatiel que está caído lá, viu, Lupe? Salatiel. Dando uma olhada 9, aqui. né? Eu acho que ele não. mesmo. Não, ele tá aqui na frente, tá na meia-lua que o Salatiel. É o 19 que tá caído, é o Jonathan Ribeiro. Mas já levantou. Muito bem. É arremesso manual pro Guarani. O árbitro vai na cobrança, o árbitro autoriza a cobrança ali, o Rian faz a cobrança com o João Paulo, devolve no Rian, domina, coloca do lado, faz a tabelinha com o Herbert, recebeu na linha de fundo, tentou cruzamento, desvio no meio do caminho, chega por baixo para fazer o quarto a zaga e agora a falta do Rian. O Rian errou duas vezes aí, viu, Lupe? No cruzamento e depois cometeu a falta, que não precisava. E ele já tá ali mancando, também tá com a gravata esticada, cansado ali o Rian. Sai mancando, camisa número 22 do Guarani. Fez a falta, posse de bola pro Caxias. Falta pro time gaúcho, Busato vai cobrar a falta pro time Grená. Cuidado com o nome dele, viu? Isso aqui. Cuidado. Mas na verdade... Guarani teve um Buzeto. Então, eu achei que fosse eu mesmo, mas não é não. Não é. Porque se você for levar ao pé da risca no português, é Busato. Busato. Sim. Mas o S tem som de Z. Então é Busato. Isso. Confusão. É o S em meio às vogais, ele fica com som de Z. Vai dormir você também, cara. Meu Deus. E a gente lembrou de Buzeto. O Buzeto foi herói no acesso do Guarani em 2006, uma partida histórica lá em Birigui, que pegou pênalti e tudo mais. Daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta pro Carlão, porque vem pra cima a equipe do Guarani. Vinha, Carlão. É pergunta de português pra ele. Gramática. Uma pergunta de gramática da língua portuguesa. Que é um tritongo pra ele. Ô, Carlão, 15 dias de descanso teve o Guarani, que vinha embalado. É pior ou é bom? Eu vejo pelos dois lados. Bom, pelo lado de você recuperar jogadores, você dar um descanso, né? O Guarani vinha numa batida muito forte, de você ajustar, né, alguns problemas que a equipe tinha. Mas em termos de campeonato, aquela pegada, né, o líder embalado, por exemplo, goleio o Amazonas, seria interessante já o Guarani já ter o Caxias ou no final de semana seguinte ou até no meio de semana. Porque você está com a confiança lá em cima, entusiasmado, a torcida, né, com aquela energia. E 15 dias, neste aspecto, eu acho que acaba atrapalhando um pouquinho. Ainda tem a possibilidade de ganhar o jogo, mas a gente percebe o Guarani bem abaixo já, principalmente na questão física. Daqui a pouco, Parede e o zagueiro Rafael no Guarani. Muito bem. Bem, o Rafael, o zagueiro que já foi volante, mas é zagueiro. Já foi lateral também, mas é zagueiro. Já foi meia. Já foi meia. Já foi atacante, só não foi goleiro. Pois é. E ele vai de lateral direito, ó, porque é o Rian que tá indo embora. Então Rian com a 22 vai embora. Entra o 4, o Rafael Rodrigues, né? Mas vamos só de Rafael. E vai entrar também o Guilherme Parede. O Parede, ele vai entrar no lugar do camisa número 21, Isaac. Isaac com a 21 vai embora. Parede com a 77 vem pro jogo. Não mexe mais, Hélio Cizenando. Ali
botar o povo descansado ali na frente para tentar algo a mais aí nesse finalzinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. É falta pro Guarani. Tem Cauã Jesus na cobrança lá pela meia esquerda. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá na área, hein? Bom momento para o Bugrão. Aumenta o volume. Torcedor, vem comigo. 43 segundo tempo. 1-1 placar do jogo. Cauã Jesus na cobrança. Todo mundo lá no meio da grande área. Bom momento para o Bugrão. Cauã, cobrança, levantamento na grande área. Desvio de cabeça lá pelo meio. Foi puxado. É pênalti! É pênalti! Foi puxado ali no meio da área. O Lucas. Ih, tem troca de supapo ali no meio da área, hein? Tem troca de supapo no meio da área. Falta em cima do Lupe. O pênalti pro Guarani. Tá anotado, Lupe! Tá anotado. A pênalti do camisa número 15. O Breno Santos puxou o Luca dentro da área. Depois da marcação do pênalti, o árbitro aplicou o amarelo pro 15. E aí o clima ficou tenso entre o William Farias e também o camisa número 16, que é o 16 daqui da equipe do Caxias, é o Vitor Sá. E aí chegou a turma do deixa disso. Os jogadores do Caxias reclamam da marcação do pênalti, lance duvidoso, mas houve o puxão na camisa do Luca. Se foi o suficiente ou não para a marcação do pênalti, aí eu já não sei. O árbitro viu como lance faltoso dentro da área, pênalti. O Guarani pode passar novamente na frente do placar. Olha, é como você disse, se foi suficiente para derrubar, não sabemos. Mas que teve um movimento, teve, porque deu para ver daqui da cabine, Carlão. Foi um lance ali meio complicado. O Luca, experiente também, né, conseguiu dar uma valorizada, mas o árbitro estava bem posicionado, né, Cabelo? Estava ali, né, na meia-lua, em frente ao lance, né? Então ele marcou com propriedade. Agora uma muvuca danada ali na hora de cobrar. Mas eu acho que se tivesse o VAR também poderia ser fiscalizado, mas a possibilidade de pênalti, sem dúvida. Para mim, pênalti, claro, em cima do Luca, foi puxado daqui, deu para ver ali a ação do camisa 15. O que eu não entendi é o William Farias e peitar o jogador do Caxias numa rodinha que só tinha jogador do Caxias, o Lupe. Ele quis tentar proteger o árbitro, né? Para que não tenha nenhuma mudança, mas ele, acho que, não sei, acho que os caras esquecem que não tem VAR, sabe? E tenta ficar ali, aí de repente o clima pesou. Só anota aí, tá? Quem teve amarelo pro 15. O Breno Santos, que foi quem puxou o Luca. E o Luca é quem tá com a bola debaixo do braço. O camisa 9 do Guarani vem pra cobrança. Vai pra cobrança ali o Luca. O João Paulo tá fora da área ali. O pênalti pro Guarani em 45,5 aqui no Cebolão, viu? 45,5 já no Cebolão. 1-1 placar do jogo, tem pênalti o Guarani nesse finalzinho. João Paulo. Eu falei que o João Paulo estava aqui fora da área aqui, porque o João Paulo normalmente é ele quem cobra, né, Lupe? É ele quem cobra, né? Mas tá cansado, hein? Enfim, mas é o João Paulo. Ele já marcou um de pênalti contra o Amazonas e é ele que vem pra cobrança. João Paulo, camisa 10, pode marcar o segundo do Guarani no jogo. João Paulo, toma a distância pra cobrança do pênalti. Mais 6. 46, vamos a 51. João Paulo tá na cobrança. Pode pintar o segundo ziriguidum do Guarani no jogo. Finalzinho de jogo. Pênalti para o Bugrão. Tá autorizado. João Paulo correu pra bola, olhou, bateu! Ziriguidum! Cobrando o pênalti. O goleiro não saiu da foto, não. Bola pro lado, goleiro pro outro. Cobrança maravilhosa de João Paulo. Botando pro fundo do gol a 46 minutos deste segundo tempo. Reta final de partida. Bugrão tá na frente de novo. 2 para o Guarani. Ziriguidum pro João Paulo aí. 1 para a equipe do Caxias, Lupe. Ele pode estar cansado, ele pode estar com a língua lá no pé, mas ele tem qualidade, ele veste a 10 do Guarani. João Paulo, ele foi calmo, olhando fixamente para o goleiro Busato. E na cobrança, só deslocou e saiu pro abraço. João Paulo é o nome do Guarani no jogo. Ele marca o segundo gol do Bugre, o terceiro dele na temporada. Tá no placar do Brinco, Guarani 2, Caxias 1. Guarani tá na frente, 2-1, reta final, torcedor em pé aqui no Brinco.
Mais uma vitória maravilhosa para o Guarani. Guarani faz 2-1. Carlão de Freitas, que cobrança de pênalti, hein, Carlão? Ah, ele é diferente, né? Ele é muito diferente em relação à competição. É um jogador que comanda, né, a organização ali no meio campo. Cansou um pouquinho nessa reta final, já é 30 a mais, né? Mas é um jogador que é referência nesse time do Bugre. Tem falta para o Caxias aqui pela esquerda e o Caxias mexeu mais uma vez, viu, Lupe? Saiu camisa de número 5, Grigor. Entrou Gaspar, que tem a 17. A última do Marcelo Capo, falta pela esquerda. O Caxias tenta um empate. Vem Caxias para cima com a cobrança de falta. Aqui pelo lado esquerdo vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, hein? Tá todo mundo lá no meio. Time inteirinho do Guarani na grande área para se defender. Tá 2-1, o Bugrão tá na frente. É falta para o Bugrão. João Lucas na cobrança de perto da canhota, tá autorizado. Faz o levantamento lá na segunda trave. A zaga do Guarani brigou pela bola, chegou por baixo, faz o corte, sai jogando Herbert. Tenta imprimir velocidade, tocou ali pelo meio, esquisito ali. Opa! A falta do Maurício, tem cartão amarelo já o Maurício, hein? Já tem amarelo o Maurício. Ele fala que, pelo amor de Deus, foi sem querer, Lupe! Sim, mas sem querer também é falta, né? E agora é o Guarani que ganha tempo. O Maurício Antônio tá caído no gramado. Torcida do Guarani vai à loucura aqui no Brinco de Ouro. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 49 minutos deste segundo tempo. O Bugrão está na frente, 2-1. Mais líder do que nunca na Série C. O Bugrão vai dando um passo importantíssimo rumo a essa classificação importante para a próxima fase da Série C. Vai liderando com tranquilidade, como disse o Chaib, né? Com uma gordurinha ali. Trabalha mais uma vez a equipe do Caxias que vem para o campo de ataque. Jonathan Costa de cabeça corta, ela volta com o Ribeiro. O Jonathan Ribeiro bota na frente, mas sobe a bandeira. Impedimento marcado no ataque da equipe do Caxias. Carlão de Freitas, o Guarani que não apresentou um segundo tempo legal. Não foi legal. Ele até começa num ritmo legal, depois o Caxias vai começando a gostar do jogo, a Guarani abaixou. Chegou um momento em que a gente falava de uma desorganização, né? Aquela coisa de ir pro ataque sem tanta inteligência, né? E a coisa parecia que ia dar ruim. Mas aí na penalidade, bem cavado pelo Luca, o João Paulo foi lá e bateu com maestria e dá a vitória ao Guarani. Uma vitória muito importante sobre um concorrente direto, fazendo 6 pontos em casa contra adversários do G8. Então mostra que o Guarani está muito forte para seguir na competição. Trabalha mais uma vez o Caxias do campo de ataque pela esquerda com o Roberto. Tem marcação em cima dele. Ele toca do lado, fez o passe. Quem recebe é o Gaspar, fresquinho no jogo. Devolve a bola do Roberto, encosta a marcação. A proteção em cima dele, dali de parede. A bola rolada com o Maurício. Vem zagueirão para o campo de ataque. Mais uma vez com o Roberto. A torcida canta. Faz festa. Último giro do cronômetro aqui no Brinco de Ouro. Trabalha mais uma vez aqui pela esquerda o Vitor Sá. Devolve no Maurício Ribeiro, zagueirão do Caxias do campo de ataque. Bota a bola com o Moraes. Lá pela direita já encontra o Felipe Albuquerque para fazer o domínio. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Pode ser o último ataque do jogo. Sobra de bola ali pela meia. João Lucas faz a finta, toca do lado. Vai trabalhando a equipe do Caxias. Vai tocando de um lado do outro. Vai buscando espaço 51. Maurício faz o cruzamento. Vem bola para a grande área. Sobe a zaga. Jonathan Costa faz o corte. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco. Deu Bugrão. Guarani 2 para a equipe do Guarani. Caxias 1 para a equipe do Caxias. O Bugrão conquista a vitória importantíssima aqui no Brinco de Ouro. 3 pontos a mais da classificação que bota o Bugre numa zona confortável na tabela de classificação. Jogadores agachados no gramado, outros conversando, abraçando, festa do torcedor. Aqui no Brinco deu Bugrão, Lupe. Deu Bugrão. Deu Bugrão pra cima do Caxias, 2-1. Primeiro tempo, 1-0 pro Guarani. Toma o empate no segundo tempo. E depois, no finalzinho, em 46, João Paulo cobrando pênalti. Que belíssima cobrança do João Paulo. Bota a bola de um lado, goleiro do outro. Faz o empate. Aliás, faz o segundo gol e bota a vitória. 3 pontos mais para a equipe do Bugrão. Os jogadores vão deixando ali o campo. A equipe do Caxias sai. Sai também os jogadores do Guarani. Aliás, os jogadores do Guarani vão ficando reunidos ali. Que devem ali sair todo mundo em bloco, né? Como sempre acontece, né? Vai saindo sempre em bloco. A equipe do Guarani se reúne no centro do campo. Sai todo mundo junto. Aqueles que eu acredito que deve ter um acordo, né? Você vai falar hoje, você não vai falar hoje, porque parece que é assim que acontece aí. Quando tiver tudo bem aí, você chama, viu, Lupe? Quando tiver tudo legal aí, pode chamar aí para bater papo com os jogadores dessa saída da equipe do Guarani.
Também percebi que não teve reclamação dos jogadores da equipe do Caxias para cima da equipe de arbitragem aqui no gramado. Saíram com tranquilidade ali depois dessa vitória no finzinho da equipe do Guarani. Meu caro Fábio Scheibe, só quero saber a diferença do Guarani para o segundo colocado nesse momento, Scheibe. Cabelo, o Guarani com essa vitória vai a 21 pontos na liderança da Série C e agora fica de olho na rodada, né? A rodada que terá... Quantos pontos para o segundo colocado, Scheibe? O Guarani neste momento está a... Abre 3, ele estava com critério de desempate na frente, né, do Brusque. Então o Guarani nesse momento, 3 pontos de diferença. E agora a gente vai ouvir os jogadores que estão saindo aqui do gramado do Brinco. O Maurício Antônio está saindo aqui, Donatão também. Deixa eu ver se eu pego aqui os atletas. O Maurício é o primeiro a deixar aqui, zagueiro. Vamos ouvir um dos principais líderes do Bugre. Vitória, graças a Deus. Estamos trabalhando muito, estamos no caminho certo. Assim, acho que seria um pecado se a gente perdesse esse jogo ou empatasse, porque a gente foi muito superior. Enfrentando uma ótima equipe que é do Caxias. Estamos no caminho certo, ter muita humildade para continuar trabalhando e melhorando os nossos erros, né? Mas acho que a equipe está muito unida e a gente está no caminho certo para garantir a classificação. Maurício Antônio, zagueiro do Guarani, saindo aqui. Ô Kaique, por favor. Rapaz, se assustou todo mundo ali no segundo tempo. O que aconteceu? A minha panturrilha deu uma puxadinha ali. O doutor me deu um remédio ali que deu para controlar o jogo. Agora a gente vai ver aí na semana aí o que realmente foi. Hoje foi sofrido, né? É assim mesmo, é futebol, né? Nem sempre, quase sempre é difícil. E hoje foi mais uma vez, mas eu acho que essa está sendo a marca do nosso time de persistir e ser resiliente até o final, né? E a gente acreditou até o final, independente do empate, a gente acreditou até o fim e foi presenteado aí com a força do grupo. Valeu, Kaique França, goleiro do Guarani, está passando aqui também o Cachoeira. Vamos ouvir Cachoeira. De entrega, esse espírito de dedicação que a gente tem com a camisa do Guarani. Eu tive um problema durante a semana, estou com um pouquinho de dor no tendão, muito por conta do nosso campo de treino, ele está um pouquinho pesado. Mas o importante é a vitória, é os 3 pontos, é a gente se entregar e hoje Deus derramou graça sobre a gente pode sair com mais 3 pontos. Jogo difícil no segundo tempo, o Caxias complicou, mas o Guarani nunca desistiu. Bom, o Caxias por característica mesmo, desde 2, 3 anos atrás já vem jogando com um time mais forte fisicamente, um time mais truncado. Mas fico feliz da gente conseguir fazer a vitória, que é o mais importante. Como o próprio Hélio disse, 0-0 é 3 pontos. E é continuar somando pontos e continuar crescendo na competição para chegar no quadrangular final, se Deus quiser, e a gente conseguir o nosso principal objetivo. E hoje no duelo contra o Busato ele saiu melhor, né? Parou você em 2 lances que você tentou, mas o Guarani saiu com os 3 pontos, que é o que importa, né? Cara, eu tenho um pensamento que a soberba precede a queda, né? Ele num lance com o Maranhão, ali o Maranhão tentou um lance diferente, uma bicicleta, ele acabou dominando no peito, fazendo embaixadinha. E conforme a palavra diz, né, a soberba precede a queda. E a gente foi premiado por Deus aí com o gol do João. E eu fico feliz pela vitória, cara. A gente só tem que dar honra e glória a Deus e a gente continuar crescendo na competição. Valeu. Cachoeira tá aqui, atacante do Guarani, saindo, aplaudido pela torcida. Tá saindo outros jogadores aqui também. Isaac, que marcou o primeiro gol. Vamos ver se ele vai falar aqui, o Isaac, camisa 21 do Guarani, falando a respeito dessa vitória. Deixa eu só parar cá para falar com o Rian. Rian também tá saindo aqui, é aplaudido. Cansou ali, né, na hora que saiu, né? Foi um jogo bem pesado, né? A gente sabe quanto é difícil o jogo contra a equipe do Caxias, uma equipe qualificada que tem bastante pé na bola, mas graças a Deus nossa equipe estava bastante ligada, a gente deu uma desligada ali, mas a gente vem trabalhando a semana para sofrer, para poder sair sempre vitorioso das partidas. E agora é curtir o jogo da seleção à tarde com a liderança da Série C, né? Agora é curtir, né? Tomara que a nossa seleção represente igual a gente representou aqui. Valeu, um abraço. Valeu, Rian, tamo junto, valeu. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem 2 irmãos que jogam também, eu lembro só do Dudu, né? 3 irmãos, é você e mais 3. Eu e mais 2, mais 3 na verdade, isso. Valeu. Graças a Deus, valeu. Família toda de boleiro, hein? Toda de boleiro. Que deve ter ganhado de bicho já nessa família. Você bate pênalti muito bem, né? Você é bem ousado, né, João? É fruto do trabalho, né? A gente vem trabalhando no dia a dia com humildade, com dedicação. Tem outros companheiros também que treinam também. Estou feliz pelo gol, pela vitória.
mas a gente não conquistou nada ainda, é passo a passo, com os pezinhos no chão, trabalhar sempre para estar melhorando jogo a jogo, para conseguir os resultados positivos que são vitórias. Ô João, esses dias até o Hélio falava, né, que ele colocou um jogador a mais no meio campo, o Isaac, para dar mais liberdade para você. E a gente vê que você está tendo essa liberdade. Como que vem sendo atuar com 4 jogadores no meio campo, podendo criar um pouco mais, mesmo com a marcação, a gente viu no Caxias, ora 2 jogadores em cima de você. A gente fica feliz pelo que está acontecendo, né? A gente vem se cobrando e melhorando cada treino, cada jogo. Como eu já falei algumas vezes, independente de quem jogue, independente do esquema tático, a gente vai sempre fazer o nosso melhor para poder estar ajudando e estar conseguindo vitórias com essa camisa pesada que é a do Guarani. Claro que a gente ganha mais um jogador no meio, um grande jogador que é de grande qualidade, né? Que é o Isaac. Deus coroou ele hoje com um gol também. Estou feliz por ele, feliz pelo elenco todo, que todos são trabalhadores, trabalham no dia a dia, se cobrando para sempre estar conseguindo um resultado positivo, que são vitórias. Legal. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O João está falando. João, no final do jogo. A gente vem treinando, né, no dia a dia, já há algum tempo já, como outros companheiros também treinam. Fico feliz pelo gol, fico feliz pela vitória, mas é fruto do trabalho de todos. E a vitória, quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. O negócio estava pegando ali com o William Farias, uma confusão danada no pênalti. Você estava aqui no meio campo, quietinho, aí o Luca pega a bola, vai lá, fala pro Busato que vai ter cruzado, aí de repente vem João Paulo. Essa situação toda, isso pesa num momento tão decisivo como esse, essa troca de batedor, porque é uma coisa que está ficando comum no futebol, né, João? Na verdade, a gente procura concentrar o máximo possível, né, para estar numa situação decisiva, né, que é um pênalti, e a gente está procurando fazer isso. O cara que vai bater procura sempre ficar longe do tumulto, que geralmente pênalti tem tumulto, reclamação, mas graças a Deus, independente de quem bata, de quem faça o gol, o mais importante é o Guarani estar vencendo. Valeu, João Paulo, camisa 10 do Guarani, é o último aqui no gramado. Cabela, Guarani vence e continua na liderança da Série C. Muito bem, uma vitória muito importante para o Guarani neste momento do campeonato, que essa 10ª rodada, ela passa da metade, né, dessa primeira fase de classificação, né, Carlão? Precisava vencer, né, assim como foi contra o Amazonas. A gente tem cobrado o Guarani, não só nesta temporada, em alguns momentos decisivos, nos últimos tempos, o Guarani acabou refugando, né? Principalmente em jogos no Brinco de Ouro, em que existia muita expectativa sobre uma vitória, sobre uma classificação, e isso não estava acontecendo. E até nesse ano, no Campeonato Paulista, quando teve a oportunidade de selar a classificação à outra fase contra o Botafogo de Ribeirão, também a coisa não deu certo, deixou para decidir lá em São Paulo contra o Palmeiras, e aí a gente sabe o que poderia acontecer. E nesta Série C, nos momentos mais decisivos, o Guarani agora está correspondendo. Foi assim contra o Amazonas, hoje contra o Caxias. Por que eu digo momentos decisivos? Porque são equipes integrantes do G8. Porque são equipes que possivelmente poderão integrar o quadrangular, né? Que aí é um outro campeonato, é um outro tipo de competição. Então o Guarani teria que dar essa resposta, fazer prevalecer o estádio Brinco de Ouro da Princesa, a presença da torcida, a maior qualidade, né? O maior investimento, e o Guarani tem feito isso. Contra o Amazonas venceu sem deixar qualquer sombra de dúvida. Hoje, como disse o Cachoeira no final, o time não merecia ter saído aqui com um empate, por exemplo, pelo que jogou. Tudo bem, caiu um pouquinho no segundo tempo, mas foi superior durante boa parte da partida. Então mostra que o Guarani aos poucos vai encorpando, vai criando casca nos momentos decisivos, e aí sim, na hora do agora, no quadrangular, com equipes mais qualificadas, com equipes mais cascudas, o Guarani consiga passar por cima e atingir aí o tão sonhado objetivo. Muito bem, vamos dar uma passadinha com o Fábio Chaib, como ficou a Série C depois dessa vitória do Guarani, só pra gente confirmar aí o líder, vice-líder, pontuação, como que tá todos os jogos desse final de semana também, da Série C por completo pra nós aí, Fábio Chaib. Guarani 2, Caxias 1, abriu essa 10ª rodada da Série C, e com esse resultado o Guarani se mantém na liderança, agora 3 pontos de diferença pro Brusque, né? O Brusque é o segundo colocado. A Série C que hoje ainda terá Amazonas e Anápolis, e amanhã o Guarani fica de olho justamente no jogo do Brusque, né? O Brusque poderá chegar aos mesmos 21 pontos, mas no critério de desempate o Guarani está bem à frente, então vai fechar essa 10ª rodada na liderança, independente do jogo do Brusque, mas é bom ficar de olho, porque o Brusque, caso vença o Santa Cruz amanhã às 11 horas, lá em Santa Catarina, também alcançará 21 pontos. O terceiro colocado é o Paysandu. O Paysandu recebe a Inter de Limeira amanhã também lá na Curuzu,
4 da tarde. O Guarani fica de olho e o quarto colocado é o Ituano com 16. O quinto colocado é o Floresta, 15. A Inter de Limeira é a sexta, tem 15 pontos ganhos. O Caxias, com essa derrota, caiu para a sétima colocação também com 15 pontos. E o Amazonas fecha esse G8 com 13 pontos ganhos. Amanhã, além dos jogos já citados, tem também Itabaiana e Ituano, Floresta e Figueirense, Volta Redonda e Confiança. Na segunda-feira tem Maringá e Maranhão. A Ferroviária recebe o Barra, o jogo vai ser lá no Carlos Colnag, lá em Capivari. E também na segunda-feira tem Ipiranga e Botafogo. Esses os jogos, a classificação dessa 10ª rodada, começando com essa vitória de 2-1 do Guarani para cima do Caxias no Brinco de Ouro, Cabelão. Legal, legal. Bom, todo mundo já no vestiário, não tem mais ninguém em campo, então vamos eleger o melhor em campo aqui nesse comecinho de tarde do Brinco de Ouro. O craque do jogo. Começar por você, meu caro Antônio Lupe. Me ouve aí no vestiário? Sim, tô ouvindo. Muito bem. Quem pra você foi o melhor em campo hoje, Lupe? Cara, eu queria votar no João Paulo, né? Fez o gol da vitória e tudo mais. Só que eu vou votar no Jonathan Costa, zagueiro do Guarani. Pra mim, acho que fez uma partida bem regular e interessante. Jonathan Costa, camisa 4, não fez gols, mas ajudou lá atrás. Muito bem. 95 a camisa dele, perdão. 95. Eu vou deixar a bucha pro Carlão. Porque pra mim hoje, aliás, falei fora do ar com o Carlão a respeito, né? O Carlos Eduardo, ele saiu pelo cansaço, e ele é maquininha, ele tá em todo canto do campo, ele tem uma liberdade dentro do gramado dado pelo Hélio Cizenando, que ele atua em todas as partes do campo. Mais uma vez pra mim, Carlos Eduardo, o melhor em campo, também não marcou gol, mas Carlos Eduardo pra mim hoje, o melhor em campo, Carlão. Cara, e vocês deram realmente uma bucha, porque não só o Jonathan, que correspondeu defensivamente, né? Tudo bem que o Caxias não fez lá tanta pressão, mas quando precisou ele deu conta do recado. O João Paulo, ele é muito diferente, né? O João Paulo, quando ele não joga nada, ele é nota 6, né? Nesta Série C. E hoje ele jogou bem, assumiu a responsabilidade, caiu um pouquinho fisicamente no segundo tempo, até pela idade, né? Não é nenhum garoto, mas tecnicamente ele sobra nesta competição. Cara, mas eu vou com o Isaac. O Isaac abriu o caminho da vitória. O Isaac tem melhorado a cada rodada, está mais confiante, né? Visivelmente já sem medo de arriscar, como arriscou um chute maravilhoso ali, que tá tremendo o travessão até agora. Teve a presença ali, né, como um centroavante na área. Estou gostando deste Isaac versão 2.0 e hoje, para mim, foi um cara importante aí na vitória do Guarani. Eu vou com o camisa 21, o Isaac. Muito bem, como comentarista é o cara que analisa, o cara que enxerga o jogo de maneira diferente, o eleito foi o Isaac, o melhor do jogo nesta manhã-tarde aqui no Brinco de Ouro. E se tem o melhor, tem o pior. O pior em campo. E aí, Lupe, quem pisou na bola hoje? Vou votar no Roberto, lateral esquerdo do Caxias. Você já deixou claro isso durante o jogo, né? Pois é. Faz parte. Faz parte. Eu vou votar no Renan Castro, que as jogadas mais complicadas para o Guarani saíram do lado dele, Carlão de Freitas. O Renan é um cara assim, é um jogador para compor o grupo, né? Dois laterais esquerdos. Não adianta a gente achar que o Renan vai ser um substituto à altura do Emerson. Vai fazer muita falta. Caso o Emerson tenha aí uma lesão um pouquinho mais grave, a gente espera que tenha sido apenas uma pancada, que já ele possa reforçar o Guarani. Esse é o lado bom, né, do espaçamento, né? O Guarani joga só dia 22, então tem um tempo aí para recuperar. Mas eu vou com outro lateral. Mesmo tendo participado do gol do Caxias, nossa, o Felipe Albuquerque tá muito abaixo. Rapaz, aquela furada foi bizonha. Foi. Né, os companheiros, a gente fala brincando, mas os companheiros não sentem a confiança nele, né, no ataque. Acho que teve umas 2, 3 oportunidades no primeiro tempo que o Albuquerque desceu mais livre. E o Ravanelli estava com a bola, ele virou o corpo e resolveu mudar de direção. Melhor aqui não. Eu vou de Felipe Albuquerque. Muito bem, então olha só, hein? Felipe Albuquerque, já que o comentarista tem o peso maior, Felipe Albuquerque, o pior em campo nesta manhã-tarde aqui no Brinco de Ouro. 1h18, situação de momento aí, meu caro Antônio Lupe. Ô, Cabelo, eu tô esperando o Hélio Cizenando, né? A gente tá aqui aguardando a entrevista coletiva, mas também a saída de alguns atletas, porque eles passam aqui em frente à sala, né? Porque o Hélio demora um pouquinho para a coletiva. Então, se tiver alguma coisa, começar a coletiva ou tiver algum convidado, eu te aciono
te aciono aí na cabina do Brinco, tá bom? Tá fechado, meu caro Antônio Lupe. Meu caro Fábio Scheibe, vamos falar de Copa do Mundo, meu caro Scheibe. Os jogos de hoje e de amanhã na Copa do Mundo, então, Scheibe. Vamos lá, Cabela, hoje o jogo do Brasil que chama mais atenção às 7 horas da noite. Todo mundo ligado na CBN, a CBN transmite essa partida 7 horas da noite no MetLife Stadium lá em New Jersey. O Brasil estreia contra a Turquia, jogo do Brasil, portanto, pelo grupo C, Brasil e Turquia. Ainda pelo grupo C, hoje às 10 da noite lá em Boston tem Haiti e Escócia. E mais cedo, às 4 da tarde, pelo Grupo B. O Grupo B é o mesmo do Canadá e da Bósnia, que empataram ontem por 1-1. O Canadá, um dos anfitriões aí da Copa. E hoje, pelo Grupo B, fechando esse Grupo B, a primeira rodada, tem Catar e Suíça. Mais tarde, lá a 1h da manhã, né, já na madrugada de sábado para domingo, em Vancouver, tem Austrália e Turquia, jogo do Grupo D. Lembrando que o Grupo D ontem teve a estreia, né, a vitória imponente dos Estados Unidos sobre o Paraguai, 4-1. Esse jogo, então, entre Austrália e Turquia, fechando a primeira rodada do Grupo D. O Brasil que está escalado pelo Carlo Ancelotti, confirmou a equipe, né? O Brasil não deve ter alterações para essa partida de logo mais às 7 horas da noite, daquilo que a gente imaginava. Portanto, o Brasil deve ser escalado com o Alisson, o Danilo, lateral direito, né? Na verdade, o Danilo está jogando como zagueiro no Flamengo, né? Mas já fez essa função por muitos anos. O Danilo foi escolhido para substituir o Wesley, que acabou sendo cortado. Então o Brasil vai com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro. O meio-campo tem Casemiro e Bruno Guimarães. Podemos pôr o Lucas Paquetá também um pouco mais à frente dos dois volantes. E na frente, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha, viu, Cabelá? Carlão de Freitas, é o que temos para o momento? Olha, eu acho Você mudaria alguma coisa? Naturalmente, eu acho que o Ancelotti vai mudar. A não ser que o Brasil consiga vencer o Marrocos sem qualquer dúvida, né? Aquele famoso passar o carro, algo que eu não acredito. Eu acho que mesmo se o Brasil vencer, vai ser muito complicado, um jogo difícil. Mas ele vai pela coerência, né? Pela confiança nos jogadores. As nossas laterais são problemáticas, né? Principalmente o lado esquerdo com o Alexandre. E o Marrocos gosta de atacar por ali, porque o melhor jogador dele atua pelo lado direito. Então a gente precisa ter muito cuidado, mas eu creio que se o Brasil vencer ou empatar com o Marrocos e aí na dificuldade, independente destes dois resultados que eu mencionei, eu acho que aí alguma mudança pode acontecer. Eu acho que pode acontecer, a não ser, mais uma vez, que seja uma vitória contundente, uma vitória sem deixar qualquer sombra de dúvida. Mas essa mudança seria no defensivo ou no ataque? Então, o meu receio... Na lateral direita eu tenho receio com o Danilo, apesar que o Danilão mais experiente pode quebrar um galho como um zagueiro, e na Europa existe essa tendência, né, de um zagueiro pelo lado direito. Né, o Alexandre eu já não tenho tanta confiança e eu vou com você, eu acho que até nos dois setores. Né, colocar um time mais leve, de repente, o Ryan é um cara que está aparecendo, o Endrick é um cara que acho que o Ancelotti não pode abrir mão dele, já demonstrou isso nos amistosos. Já é realidade, né? Já é realidade, sem dúvida, já é jogador de Real Madrid, né? Ele vai ter agora o retorno ao Real, mas eu acho que ele chega com uma outra dinâmica, uma outra postura, um outro tipo de jogador, agora com Copa do Mundo e o empréstimo ao Lyon da França. Mas eu creio que mudanças vão acontecer na sequência da Copa. Muito bem, são 13 horas e 22 minutos, intervalinho rápido e a gente volta daqui a pouco com o fechamento aqui da nossa jornada esportiva na vitória do Bugrão, 2-1 para cima do Caxias. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado.
Há caminhos que mudam a nossa história e na Mini Germânica transformamos cada trajeto em um momento único de sofisticação e liberdade. Mais que um ícone de design, um Mini é a expressão da sua personalidade. Venha redescobrir o prazer de dirigir e encontre o modelo que combina com o seu próximo passo. Visite nossas lojas em Sorocaba, na Avenida Antônio Bardella, 1600. Em Campinas, na Avenida José Bonifácio, 3140. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Já imaginou entrar em um ambiente e sentir que tudo foi pensado para você? Na Las Lenhas Móveis, cada projeto nasce para unir beleza, conforto, funcionalidade para o seu dia a dia. Há 32 anos, nossa marcenaria própria transforma ideias em cozinhas, closets e ambientes únicos, feitos sob medida para sua rotina, seu estilo, sua história. Para você entrar, olhar em volta e dizer: ainda bem que eu vim aqui antes. A gente aguarda a sua visita. @laslenas.móveis. Faça de cada percurso uma experiência inesquecível com BMW. Design sofisticado, tecnologia e esportividade que é marca registrada do BMW X1 S-Drive 20 e M Sport, feito para quem valoriza cada curva. Garanta o seu por 385.950 à vista ou com entrada de 231.570 e mais 12 parcelas mensais de 13.265. Descubra o puro prazer de dirigir na BMW Germânica. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Na BMW Motorrad Germânica, sabemos que a estrada não é apenas um caminho, é onde a sua vida realmente acontece. Mais do que motos, entregamos liberdade para ir mais longe, transformando cada destino em uma memória inesquecível. Garanta sua BMW com taxas a partir de 0 e valorização do seu seminovo. Passe na BMW Motorrad Germânica e faça um test drive. Sua próxima aventura começa aqui. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Uma e 26, pois não. Hélio Cizenando. Da competição. E a gente sabe que na Série C são praticamente dois campeonatos à parte, essa primeira etapa e depois os jogos da parte final. Queria que você fizesse uma análise sobre esses 50% iniciais dessa etapa do Guarani na competição. Boa tarde a todos. Eu não costumo fazer análise, viu? Eu costumo viver o jogo a jogo. Nós temos um combinado com eles da pontuação que fica entre os 8 e daquela pontuação para ficar entre os 4. Então a gente vive muito o jogo a jogo. Então por isso que eu não fico assim preocupado com confiança. Vou pensar em confiança só lá para terça-feira. Hoje era o Caxias, uma das melhores equipes que nós enfrentamos aqui até agora, muito bem organizada, muito bem trabalhada pelo Cabo. Eu acho que foi um duelo muito bom contra um adversário bom e nós fomos muito bem, tivemos uma grande superioridade também. Boa tarde, Hélio, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre duas situações, né? A primeira, você até falava esses dias para mim sobre o Isaac e também o Maranhão, a importância dos dois, que às vezes não aparecem muito para a torcida, mas hoje eles apareceram bem também para a torcida, né? Principalmente no primeiro gol, mas durante o jogo. Eu queria que você falasse da importância desses dois jogadores para você e no jogo de hoje, e também que você falasse um pouquinho do Renan Castro na lateral esquerda, né? Porque eu acho que de todos que entram, é o que menos o Guarani sente quando ele entra, porque ele está bem no nível do Emerson. Eu queria que você falasse sobre isso também. Em relação ao Isaac, né? Eu conheço o Isaac há muito tempo, acompanhei, sempre vi jogar, né? Desde a base do Grêmio. Já jogou em grandes clubes, né? Então é um cara que você tem que explorar cada vez mais, muito experiente, né? É muito refinado tecnicamente. Estamos trabalhando muito ele em cima de um pouco mais de intensidade, né? Para virar esse segundo volante. E ele tem
tem se esforçado bastante, tem perguntado bastante, apesar de estar numa idade aí, mas é um cara que tem ouvido bastante a gente. E acho que isso que é importante, o desenvolvimento dele e o crescimento. Hélio Cizenando, Cabela. Abraço para você, Lupe. Grande abraço. Muito bem, todos os detalhes e informações, segunda-feira no Arena, né, meu caro Carlão de Freitas? Opa, segunda eu acho que teremos Copa do Mundo, Cabela. tem Mas os no jogos da CBN Copa. Esportes, a partir das 11, nós vamos repercutir demais essa vitória do Guarani, essa liderança do Guarani, esse bom momento do Guarani. 11 da matina, aquela resenha sobre esta vitória do Bugrão. Um abraço para você, placar do jogo hoje. Valeu, Cabela, Brasil. vai ser no sofrimento, 2-1 Brasil. Abraço, Carlão. Valeu, Cabela. Fábio Scheibe, um grande abraço para você, Fábio Scheibe. Valeu, Cabela. Deixa eu correr que eu tô indo comprar a vuvuzela e as buzinas aqui pro Jogo do Brasil. Brasil 3-2 hoje. Um grande abraço pra você, Cabela. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Futebol, vamos CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 8